tava lá na Jennifer, a gente tava jogando o FIFA no PlayStation e minha rinite bateu por causa dos gatos que ela tem. E aí eu agora tô fungando e espirrando, trazendo aí trabalho ao desenvolvedor do podcast que vai ter que cortar. Não, aí no caso você já chega atrasado, né, no negócio de gravar, porque a gente marcou, eu tinha marcado 7 horas a gravação, o Divino chega 8, né, porque já são 8 horas agora, e aí o Divino já chega, ainda, além de estar atrasado, já chega com rinite. Parabéns, Divino. Eu tenho que discordar de você. Acabou de chegar uma mensagem aqui dos gatos da Jennifer, falou que você não precisa mais voltar, Divino, que eles estão te remanejando do cargo, que vão arrumar um outro noivo muito melhor que não tem alergia a gato. Olha aí. Chegou aqui. Eu não sabia que a Jennifer tinha gato, não, pô. Ela tem vários. Além do Divino, né? Me dá boa, moleque. Bom, eu sou um tigrão, né? Não sou um gato. Calma lá, Divino. Tá mexendo tua bola. Calma lá. Segura aí, né? Vamos lá, então? Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Distrito Animado. Meu nome é Danilo Oliveira. Eu sou o Guilherme. Meu nome é Divino Matheus. E o meu é Alex Marcos. Beleza, hoje a gente vai falar sobre uma das maiores franquias aí, uma das franquias mais rentáveis que já existiu na história do mundo, e a gente vai focar um pouco mais na nossa animação, mas a gente sabe muito bem que os jogos também são muito bem vistos, né, muito bem desenvolvidos, né, e aí hoje a gente vai falar sobre Pokémon. Eu tenho uma história de constrangimento com isso aí, que eu me lembro que eu assistia Pokémon na Rede TV, né, a primeira temporada, e aí começava aquela abertura, né, esse meu jeito de... Sim. Sim. Aí eu peguei e, tipo, inventei de decorar a música, saca? Yeah. Aí, assim, eu decorei a música e eu tinha um MP3 que meu pai tinha me dado, ele tinha ele virava pendrive, né? Nossa. Aí ele tinha um modo de gravação. Aí eu falei assim, cara, e se eu gravar eu cantando? Aí eu fui lá, filho, e gravei eu cantando a abertura de Pokémon. Só que eu tinha um costume de ir na casa de um vizinho, né, que morava ali perto, pra pegar alguns jogos que tinha no PC dele. Eu nem sei como ele conseguiu os jogos, acho que ele conseguia CD de outros amigos e tal. E aí eu ia lá com o meu MP3 com o pendrive pra passar e jogar em casa, né? Aí eu me lembro que um dia eles abriram lá e tava lá o arquivo de gravação que eu não fazia a menor ideia. Eles deram um play. Tinham umas 5 pessoas assim no quarto, saca? E eles deram um play, aí foi na caixa de som a minha voz lá cantando na abertura, aquela voz de criança. Pô, Divino, mas tu não fez nada, tu não fez nada pra tirar. E eu fiquei tipo assim, pô, tira aí, Caraca, é pior, pô, né? É pior, pô. Falar pra tirar aí é pior, pô. Aí, pô, tira aí, não, pô, tira aí. Ô, pai, é isso aí, velho. Pô, faz isso não. Não, pô, tira aí, eu nem sabia. Pokémon é diferente da maioria dos animes por aí, que começam num mangá e depois que o mangá faz sucesso, eles fazem uma adaptação para um anime, essas coisas assim. Pokémon quebrou todos esses paradigmas porque Pokémon começou com nada além de um jogo, né, Divino? Exatamente, né? Pokémon foi um jogo de Game Boy, lançado em 95 no Japão, se eu não me engano, e em 96 no resto do mundo. E se eu não me engano, depois do segundo jogo, acredito eu, que é a franquia de Pokémon Gold e Silver, que eles decidiram fazer uma adaptação para desenho animado. E depois dessa adaptação, que acredito eu que veio o mangá, né? Ou seja, foi um processo totalmente reverso. Normalmente vem o mangá, depois o anime, depois o jogo, né? Nesse caso veio o jogo, depois o anime, depois o mangá. Pois é. E a série de Pokémon foi ao ar no Japão, né? 1º de abril de 1997, o ano que eu nasci aí. E ele foi a primeira temporada,
temporada, né, passou entre 1º de abril de 1997 até 21 de janeiro de 1999. Animes em geral, eles têm, e ainda mais os animes antigos, né, eles têm uma peculiaridade que as temporadas geralmente tinham muitos episódios, e eu não sei como eles faziam isso, eu não sei como eram os métodos de produção de animes e tudo mais, ou então se é porque eles tinham muito dinheiro pra investir nisso, né, e acabava tendo vários e vários episódios. Isso eu acho que era mais... era bem... escravização mesmo, né? Pode ser que seja uma escravização, ou pode ser que eles tinham dinheiro pra caramba também, né, principalmente porque os animes, nessa época, e até hoje, na verdade, anime lança uma vez por semana, né? Eu acho que é mais isso aí mesmo, né? Eu acho, assim, um pouco conhecimento, assim, falando um pouco mais à frente de todo mundo aí sobre anime, que eu acho que eu tenho um pouco de aval. Eu acho que por conta de ser mais barato naquela época, e assim, o critério da galera não tá tão alto assim, sobre questão de animação, essas paradas, porque muitas das vezes eles até, que nem os cartoons, essas paradas, eles reutilizavam quadros estáticos, aí tipo, a pessoa tá correndo, ao invés de bota um desenho das perninhas dela parado e bota o fundo se mexendo ali e acabou, era mais barato, eu acho que é por isso que a galera tacava o pau. Aí também, não exclui, mas isso também não exclui isso que o Divino e o Danilo falou de um pouco de exploração ali, né, da mão de obra. Assim, eu sei que a galera deve ter ralado um pouco mais do que devia, principalmente se tratando de Japão, mas realmente, assim, hoje nem se compara hoje em dia. Era caro naquela época? Acho que era, mas é muito mais caro hoje, por isso que, assim, foi melhor ter diminuído o número de episódios sobre temporada em algumas obras, né, eu considero também, principalmente porque a qualidade da animação era muito boa. Eu, por exemplo, falo por mim, né, eu me atraio muito por esses traços de anime, porque são traços específicos, né, traços de anime, né, é totalmente diferente do que animações ocidentais, exatamente. Esses traços de animação, eu acho todo, e principalmente essas animações antigas, eu acho muito satisfatório, eu acho que essa é a palavra que eu queria falar, satisfatório de ver, mesmo com a qualidade de antigamente, né, antigamente a qualidade era bem mais ou menos, né, se é que eu posso dizer isso, principalmente quando as pessoas, os personagens do anime iam falar alguma coisa, eles tinham 2 quadros, que era o quadro da boca aberta e o quadro da boca fechada, e aí eles iam modificando isso, a boca abrindo e fechando toda vez, até a pessoa terminar de falar alguma coisa, né? Puxando um pouco até pra área do Danilo, era o sonho do dublador, né? Porque encaixava em qualquer idioma. É verdade, é verdade. É o lip sync de qualquer idioma, acabou. Pô, eu gostaria de fazer uma correção aqui, o Pokémon Gold e Silver só foi lançado em 99, então ele veio, a segunda geração de jogos de Pokémon pros portáteis, só foram lançadas depois que o anime já tava no ar, né? E olha que interessante, o primeiro episódio da primeira temporada, ele foi ao ar em 97. Sim. E o último, ele foi ao ar em 99. Então, assim, eu confesso que eu não entendo muito bem como é que funciona a produção de anime, mas foram 3 anos pra fazer a exibição de 82 episódios. 83. Foi 83? Então deve ter alguns especiais aí, né? Mas enfim, e eu não sei se esse tipo de coisa é normal, né? Hoje, a anime, acontece isso ainda? Como assim? Pô, em 2, 3 anos lançar uma quantia alta de episódios, como 80, por exemplo? Na verdade, existe e muito, na verdade. Por exemplo, One Piece, desde a época que começou a lançar, nunca parou, pô. One Piece lança toda semana, tipo assim, é claro que tem semana que não tem anime, às vezes eles passam, por exemplo, um mês sem colocar episódio no ar, mas depois eles continuam eternamente, e aí eles vão separando por temporadas, né, mas sim, existe isso ainda, e eu acho que é bem comum, na verdade, né, Alex, que entende mais essa parada aí. É porque, assim, o One Piece, ele é um pouco a parte, ele não dá pra se comparar com outras obras, né, a quantidade de dinheiro que a produção de One Piece move é gigantesca, então, assim, é muito fácil pra eles fazer vários episódios semanais, assim, e pagar, porque também o enredo permite, né? Não foge do enredo, mas, por exemplo, muitas das vezes a trama se passa com determinados dubladores, com determinados personagens, e aí os dubladores que não estão trabalhando naquele momento, eu acho que vão descansar ou vão fazer outra coisa, vão entrar um pouco seguindo férias, sempre o ritmo da história, que outras obras não permitem, assim, tanto por ser uma história onde o criador tem a liberdade de escrever o tanto que ele quiser, para encerrar a história com chave de ouro da maneira que ele quer, porque é a parte, né? É um mundo à parte, One Piece. É verdade. Tem uma receita enorme
enorme, assim, lança filme. Os fillers que saem, geralmente são fillers junto com a obra, na realidade, né? Sai a obra e sai também o filler. A única vez, é até curioso de falar, que a única vez que foi solicitada uma pausa foi por agora, né? O criador resolveu descansar um pouco ali, porque está se encerrando, entre aspas, o anime. Já tá indo pros momentos finais. Mas deixa eu só te fazer uma correção. Antes de começar, depois que teve o time skip, teve uma pausa também, só que eu acho que foi de um mês também, mais ou menos, assim, mas teve outra pausa dessa também. Não sabia. Eu comecei a acompanhar em 2012, então já tinha passado, acho que tinha acabado de passar o time skip. Entendi. Aí eu peguei essa parte, mas enfim, de 2012 até 2022, sem pausas, 10 anos sem pausas, é realmente um marco, assim, onde só animes grandes conseguem. Por exemplo, One Piece, Pokémon também, assim, segue um ritmo bem bom, na realidade. Exatamente. Pokémon, inclusive, continua sendo lançado, eu acho que inclusive toda semana. E uma curiosidade aí, pra quem quiser, é possível assistir Pokémon de graça em um site chamado Pokémon TV. É totalmente de graça, os episódios, a maioria estão dublados. Eu não sei se os novos estão dublados, porque eu não tenho acompanhado Pokémon, mas é possível totalmente assistir de graça Pokémon. É muito legal, porque é uma franquia tão rica, entendeu? Em relação à animação, em relação aos personagens, em relação aos próprios Pokémon mesmo, porque, cara, entre todas as obras em relação a jogo, de coleção de personagens, assim, eu acho que Pokémon talvez é a maior de todas, né? Porque a quantidade de Pokémon que a gente tem hoje... Assim, só fazendo a ressalva, eu acho que eles perderam um pouco a mão nesses últimos. Não me agrada tanto, eu acho que por eu ser um pouco mais velho, talvez eu ache um pouco estranho. Mas aí tem um Pokémon garfo, Pokémon abajur, Pokémon colher, aí eu acho que perderam um pouco a mão. Mas assim, Alex, por incrível que pareça, eu acho que isso é comum desde o primeiro, né? Só que quando a gente é mais novo, esse tipo de detalhe passa despercebido pela gente. Eu concordo com o Divino. Talvez. Por isso que é mais difícil de gostar quando a gente é criança, né? Quer dizer, quando a gente é adulto. Quando a gente é adulto, a gente nota esses detalhes com mais facilidade e fica muito difícil de criar um apego pelo negócio. Eu acho que, na verdade, eu vou discordar do Alex, porque eu não acho que eles perderam a mão, entendeu? Eu acho que desde o começo existiam Pokémon que não faziam muito sentido. E inclusive, o exemplo do Muk, que é só uma gosma gigante lá de alguma coisa. Só que como a gente era criança ainda, eles faziam sentido porque, era legal, entendeu? Hoje em dia, eu tô vendo aqui um dado da Pokédex, a gente conta com hoje 1008 Pokémon. Caramba. Eu acho que quando chega a um certo número, não tem jeito, né? Tem que começar a explorar outros caminhos. Sim, velho, com certeza. Tipo assim, vocês podem perceber que no começo também, muitos Pokémon eram focados em animais ou plantas da natureza mesmo. Mas eu acho que não tem problema ter uma quantidade alta, porque Pokémon funciona como? Você tem as regiões, e sempre que eles lançam um jogo novo, eles apresentam uma nova região, e a proposta é que nessa nova região você tenha novas espécies de Pokémons, entendeu? Então, assim, não é uma necessidade ter que existir um Pokémon abajur porque eles estão sem ideia. Eu acho que isso é uma característica péssima mesmo. Aliás, assim, é o que eu falei, quando a gente é mais novo, a gente não nota esses detalhes, mas conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo isso. E eu, particularmente, notei esses detalhes, principalmente quando eu cresci, saca? Porque, tipo assim, ficou mais difícil de continuar acompanhando as novas séries que lançavam, porque eu já não tinha mais a mesma mentalidade que eu tinha no passado. Não tinha mais o mesmo apego que a gente tinha aos Pokémon, né? Exato. Era legal você assistir Pokémon porque você queria ver aquele Pokémon específico que você gostava lutando, entendeu? Você via ele na TV, você via ele animado, fazendo um som diferente, porque no jogo, cada Pokémon, inclusive, eu acho uma péssima coisa, inclusive, hoje dos jogos, é ainda manter o barulho dos Pokémon como se eles fossem, sei lá, alguma coisa... Eu não sei nem explicar que tipo de barulho cada um deles faz, mas antigamente a gente entende isso porque a gente não tinha tecnologia o bastante, principalmente no Game Boy, que era um portátil muito capado, né, em relação à qualidade, assim, e tudo. E no anime isso mudou, cada Pokémon tem uma voz, eles falam o próprio nome, é claro, mas é muito mais interessante do que eles simplesmente fazerem um barulho completamente sem nexo, que não dá nem pra entender, né? É uma novidade, né? Mas, assim, no jogo também tem isso, né? A limitação de áudio, mas acabou que com o passar do tempo, isso se evoluiu com o som do Pokémon ser um rugido. Sim. Que nem um animal, de fato. Eu sempre, particularmente, gostei mais dos Pokémons que parecem animais ou monstros mesmo, né? Nunca gostei muito dessa ideia de ter objetos animados. Até planta eu gosto também. Planta, assim, fugindo um pouco aí do... Sim, mas planta também vai pra parada animalesca, Mas né? um Porque monstro, é natureza, né?
É tipo assim, ter a característica monstruosa, eu particularmente acho legal. Eu acho legal Eu também. acho que é mais fácil de engolir, né, do que a ideia de um objeto animado, sabe? De, sei lá, um lustre com olho. Mas mesmo antigamente, alguns Pokémon não tinham uma aparência mais animalesca, mais monstruosa, que era o caso, por exemplo, do Magnemite, que ele simplesmente era uma bola com 2 ímãs, um do lado do outro. E pra mim, velho, o bicho era massa pra caramba, velho. Não era não. Eu até hoje gosto desse Pokémon. Podre. Ah, cala a boca, moleque. Podre. Tu só fala merda. Não era não, o poder do bicho é explodir. É esse, o poder do bicho é explodir. É um só. animal que a curiosidade sobre a reprodução dele tem que ficar vaga na cabeça de todos os fãs, entendeu? Porque não tem como você imaginar como é que um Pokémon que é um monte de imã se reproduz, né? Não tem como você imaginar isso. Pokémon Tipo, colocam como é que ovos, primeiramente. né? Como é que ele faz, então, esse imã aí? Ele não põe ovo? Ele constrói outros Magnemites? Então, assim, essas coisinhas ficam difíceis de pegar. Não, e a evolução do Magnemite que é mais engraçada ainda, né? Porque o Magneton, pra evoluir, tem que juntar outros 2 Magnemite, aí eles se juntam pra fazer o Magneton, né? Isso é muito massa, velho. Exatamente. Não, esse tipo de evolução eu acho legal, né? É você mostrar que o Pokémon ele vai ficando mais poderoso e dá um visual estético que demonstre isso, né? Isso é muito massa. É verdade. Gostei E muito. isso é uma das coisas, inclusive, que me chama mais atenção em Pokémon do que em Digimon, por exemplo, é que quando os Pokémon evoluem, eles permanecem nas mesmas formas evoluídas que eles evoluíram. Diferente de Digimon, né? Digimon, ele só digi-evoluem pra batalha e depois eles voltam à forma mais fraca, né? Entre aspas, assim. Pokémon me chama muito mais Exato. atenção nesse quesito do que Digimon. É verdade, Pô, legal. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Inclusive, como a gente tá focando na primeira temporada de Pokémon, eu queria dar algumas informações aqui. Na primeira temporada, a gente tem o acesso, né, entre aspas, a só 151 Pokémon. No jogo, né, a gente primeiro tem a missão de, depois que a gente vira um treinador de Pokémon, a gente tem a missão de capturar todos os 150 Pokémon, porque só o que a gente tem acesso inicialmente são 150 Pokémon, e depois a gente descobre que tem mais um Pokémon, completando assim os 151. E uma coisa que eu nunca entendi, Divino, é que o Mewtwo, a cópia do Mew, o Pokémon que é simplesmente um Pokémon que não é um Pokémon natural, ele é O Mew 2. Ele é um Mew 2, né? Exatamente. Ele é uma versão aprimorada do Mew, criado por humanos. A numeração dele é 150. E por que a numeração do Mew é 151? Não devia ser ao contrário? Pois é, interessante. Eu acho, eu nunca cheguei a pesquisar isso, tá? Uhum. Então, assim, pra quem ouve a gente, saiba que nós nos baseamos em puro achismos, tá bom? Não confiem no que a gente diga. Pode ser que seja verdade, mas há probabilidade de ser errado. Eu quero dizer aí que o Divino fala por ele, porque tudo que eu falo, você pode escrever no papel que vai estar certo. É isso que eu quero dizer. Boa. O único isso dia que mesmo, o Dani galera. lava errado é o dia que ele achou que ele estava errado. Exatamente. O único dia que eu errei foi o dia que eu achei que estava errado. Enfim, mas o que eu queria dizer é que eu acho que a história de que o Mewtwo foi criado por humanos, lá a equipe Rocket, foi algo que o anime trouxe. Saca? Eu acho que nos jogos essa história não parece se repetir. Ao menos eu não me lembro de ter jogado lá o Pokémon Red e ter sido apresentado pro treinador alguma história que mostra que foi a equipe Rocket que criou o Mewtwo, né? Na verdade, a gente tem acesso ao Mewtwo, depois de um tempo lá, a gente encontra ele numa caverna, né? Depois que a gente zera o jogo, a gente tem a possibilidade de tentar capturar o Mewtwo, a gente encontra ele numa caverna lá e tem a luta e tudo. É difícil pra caramba pra capturar ele, né, inclusive. Isso é algo que eu até queria, algo que eu queria sugerir, porque eu não sei se todo mundo que vai ouvir aqui o podcast é familiarizado com Pokémon. Então, às vezes é bom a gente dar uma introduçãozinha só pra explicar mais ou menos, pelo menos o foco, digamos assim, básico da história, né? Pra galera ter uma noção mais ou menos do que a gente tá falando, né? Vai que a gente cativa a curiosidade do público pra querer conhecer um pouco mais, né? É verdade. Beleza, então, ó. Você quer falar ou eu? Não, pode falar você então, já que você deu a ideia. Eu vou falar no contexto do jogo, depois a gente pode caminhar pra como isso se estendeu, né? É só pra todo mundo ficar a par. Mas, assim, a história de Pokémon é mais ou menos assim. É uma ficção que você tem os monstros, certo? Ali no mundo. Eles seriam, digamos assim, equivalente aos animais, embora nem todos, né, sejam de fato, aparentemente, animais. E os humanos são capazes de treinar esses monstros pra fazer com que eles sejam seus aliados. Alguns treinam esses Pokémons pra serem seus amigos, ou pra serem, digamos assim,
assim, pra servir de auxílio, né, dessa forma. Sim, ajudar a fazeres de casa e tudo mais. E outros treinam pra batalha. Rinha de bicho. Tem alguns que treinam só pra ser amigo do Pokémon mesmo. Às vezes o Pokémon ajuda em alguma coisa em casa, tipo assim, lava uma louça, vai um quintal ali e tudo. E tem algumas pessoas que gostam de fazer rinha de galo mesmo com Pokémon. Será se eu sou o Pokémon da minha mãe? Olha aí, ó. Fica aí a dúvida. Sua mãe leva você pra fazer rinha, Alex? Não, leva eu pra lavar a louça, Olha aí, ó. É verdade. Pode-se dizer que sim. comprar uma coca ali na venda. Pode ser que o Alex seja um Mr. Mime da mãe dele, né? Pois é. Ela vai falar, e meu quarto é pequeno igual uma Pokébola. Então, assim. Mas, enfim. Só pra complementar o assunto antes de passar muito tempo, tipo, eu acho que a numeração dos Pokémon se dá conforme ele vai aparecendo na série, né? No desenho. Não, em si. na verdade. Porque eu lembro que o Mewtwo apareceu antes do Mew. Não, na verdade a numeração já existe desde a época do jogo. Como o jogo não existia o anime ainda antes do jogo, então a numeração foi dada pelo jogo mesmo. E na verdade a gente não sabe exatamente como é que foi dada a numeração, mas a gente percebe depois dos lançamentos dos jogos assim, a gente vai percebendo que as numerações elas meio que têm um padrão. Por exemplo, os 9 primeiros Pokémon, eles sempre são os iniciais daquela temporada, certo, Divino? É isso mesmo, exatamente. E pelo menos assim, tanto no jogo como no desenho, né? O treinador Pokémon normalmente é um cara que treina o Pokémon dele pra ser um especialista no combate, né? E aí, o protagonista, ele meio que tem duas funções, que é tentar ser o mestre Pokémon, e seu mestre Pokémon é o cara que ganha, digamos assim, esse campeonato de combate de Pokémon. Isso. E aí tem todo um trajeto que ele segue. E também tem um lado mais arquipélago, que é a missão que ele recebe do professor. O protagonista nos jogos, ele sempre tem algum vínculo com algum cientista. E a missão dele é receber um aparelho, que no caso é a Pokédex, e a missão dele é descobrir todas as espécies de Pokémon que existem naquela região. Então no Pokémon Red a gente tem o protagonista em Kanto, assim como no começo do desenho, né, que a gente tem o Ash lá. Só pra falar que Kanto é o nome da região da primeira temporada. Exato, exatamente. E aí nessa região a gente tem 151 no caso, né, espécies de Pokémons. E a sua missão como treinador é registrar todos os dados de todas essas espécies com a Pokédex. E para você conseguir registrar, você não só precisa ver o Pokémon, se você vê o Pokémon você consegue ter alguns dados sobre ele, só que para desbloquear todos os dados dos Pokémons de fato, você precisa capturar ele, né? A Pokédex ela registra todos os dados só quando você captura. Então é por isso que tem o lema de Pokémon, que é Gotta Catch 'em All, porque o objetivo é você pegar todos os Pokémons. Temos que pegar todos. Exato. Um dos objetivos também é você pegar todos os Pokémons e desbloquear todos os dados das espécies de Pokémons que existem naquela região. E é engraçado porque no jogo só existem registráveis 150 Pokémon. Embora tenha o 1000, ele nunca é mostrado. Engraçado, né? Exato. Se você registra 150, você já ganha lá o certificadozinho. Já no desenho, a gente tem o 1000 lá, né? Também. Só que assim, eu até fico me perguntando se o Mew, ele já existia no jogo, né? Que eu sei que a galera consegue fazer uns hacks pra ele aparecer. Só que não há uma possibilidade de ver ele, pelo que parece. No jogo ele nunca aparece. Diferente do Mewtwo, que aparece, inclusive a gente tem a possibilidade de capturá-lo, né? Na verdade, no primeiro jogo no Pokémon Red, eu acho que ele não aparece, né, Divino? Salvo engano, eu acho que ele não aparece mesmo. Pois é, eu tenho a impressão de que talvez ele até apareça, eu não sei como, porque também nunca pesquisei sobre isso, e que ele não seja um Pokémon capturável. Estranho, mas assim, de certo modo a Pokédex ela desconsidera a existência de um Pokémon do número 151. Eu tô lendo aqui, ó, o Mew apareceu no primeiro jogo da série, né, que é o Pokémon Red e Blue. Sempre que um jogo de Pokémon lança, eles são lançados duas versões, e eu explico já isso aí. Mas ele era o número 151, só que não há nenhuma maneira de capturar Mew diretamente nos jogos da série Pokémon. No entanto, os jogadores têm várias opções de trapacear e pegar o Pokémon. Então, o correto é você não conseguir capturar o Mew, né? O Mew, na verdade, ele é o Pokémon. Qual é a função do Mew, né, o Divino? Ele foi o Pokémon que criou os Pokémon, é isso? Cara, eu confesso que eu não sei a história do Mew também. Eu não tenho o menor conhecimento da história do Mew. Será que ele é tipo Jesus dos Pokémon? Porque, na verdade, o Mew, ele é reconhecido como o primeiro Pokémon lendário, né? E o Mewtwo é o clone dele.
E por isso, há rumores, né? Há rumores de que o Mew é o responsável pela origem de toda a vida do mundo Pokémon, depois do Arceus, é claro, porque o Arceus, ele é responsável só por criar os Pokémon lendários. E aí, os Pokémon lendários são responsáveis por criar outras coisas. Por exemplo, o Dialga e o Palkia, que são responsáveis pelo tempo e espaço, enfim. E o Mew, é o que eu disse, né? Há rumores de que ele é responsável da criação da vida no mundo Pokémon, porque nele, e isso aparece nos jogos de Pokémon, está presente o DNA de todos os Pokémon do mundo, tá ligado? Pokébola, vai! Sempre que um jogo de Pokémon é lançado, como eu tava dizendo naquela hora, existem duas versões. A primeira versão, né, que é o primeiro jogo, ele veio com duas versões, que é o Pokémon Red e o Pokémon Blue. Por que existem sempre duas versões quando lançam um jogo de Pokémon? Isso não tem nada a ver além de ganhar dinheiro. Por quê? Porque quando você compra o Pokémon Red, por exemplo, o seu amigo obrigatoriamente tem que comprar o Pokémon Blue. Sabe por quê, Divino? Porque nem todos os Pokémons vão estar disponíveis em ambas as versões. Exatamente. Então, por exemplo, digamos que eu tenho o Pokémon Red e o Divino tem um Pokémon Blue. No meu Pokémon, eu posso e tenho a possibilidade de capturar o Nidoran macho. Já no Pokémon Blue, que é o do Divino, ele tem a possibilidade de capturar o Nidoran fêmea, que são Pokémon que evoluem depois para Nidoqueen e Nidoking. Esses Pokémon, ele não está disponível na versão do jogo antagônica ao que você tá jogando. Então, tipo assim, se você tem um Pokémon Red, você não vai conseguir capturar uma Nidoran fêmea. É só um exemplo, né? Eu não sei qual que pertence a qual. Mas se você tem um Pokémon Red, é como se você não pudesse capturar a Nidoran fêmea, enquanto que você tem um Pokémon Blue, você não consegue capturar o Nidoran macho. E é por isso que cada amigo seu tinha que ter um Pokémon diferente do seu, porque aí vocês usavam um cabo, que se chama cabo Link, que usava antigamente para trocar os Pokémon entre amigos, assim, colegas e tudo mais. E eu acho que esse, inclusive, foi um dos grandes sucessos de Pokémon, porque o fato de você conseguir trocar um Pokémon que você capturou com um amigo seu é muito chamativo, né? Você poderia ter explicado com bons olhos, né, Danilo? Mas deu pra ver sua revolta por ser difícil ter amigos que jogam. Exatamente. Tipo assim, a minha revolta não é porque os jogos não tem Pokémon disponíveis o que eu quero pegar, entendeu? É porque eu não tinha amigos pra jogar Pokémon e trocar comigo, entendeu? Na verdade, eu só fui conseguir jogar Pokémon de verdade quando eu consegui um Nintendo DS, e foi na minha 7ª série, eu acho. Na minha 7ª série eu consegui um Nintendo DS, e aí finalmente consegui jogar Pokémon. Inclusive eu nem comecei por esses antigos, eu comecei a jogar Pokémon pelo Pokémon Pérola, que é acho que talvez o que eu mais joguei. Inclusive a versão que eu joguei foi em espanhol. Começou no Pérola, né? Comecei na segunda geração. Nessa época ainda eu também não conhecia como é que funcionava emuladores para computador e tudo mais, então eu jogava meio que no meu DS mesmo. Eu não tinha amigos que tinham Nintendo DS também, porque era uma parada muito cara, pô. Então eu não tinha como conseguir, e aí... Mas assim, se a gente for ver de forma positiva, digamos assim, né? Jogar sozinho não é ruim. Você consegue jogar os jogos, zerar, normal. Certo. A questão é que o jogo ele fornece uma segunda experiência, digamos assim, que é para incentivar a cooperatividade com outros jogadores. É uma experiência a mais, né? Então assim, o foco principal, não sei se eu posso dizer que esse é o foco principal, mas assim, o foco principal é você ganhar a Liga Pokémon, vencer a Liga Pokémon e se tornar um mestre. Mas uma função secundária que você sempre vai ter é completar a Pokédex, e você só vai conseguir fazer isso se você interagir com outros jogadores, né? Trocando Pokémon com eles, e esses jogadores precisam ter essa segunda versão. Só que é claro que quando a gente tem isso no jogo, a gente sempre tem, e já começa sempre, além de ter alguns Pokémons que só existem em uma das versões, a gente sempre tem que escolher um inicial de 3. Então no jogo a gente tem lá na primeira geração o Charmander, o Bulbasaur e o Squirtle. Exato. E é claro que para você ter os dados de todos os outros, se você escolher o Charmander, por exemplo, para você ter os dados dos outros Pokémons, você precisa ter mais 2 amigos, digamos assim, jogando com você. Exatamente. Um que pegou o Bulbasaur, o outro que pegou o Squirtle, para você ir trocando com ele, registrando na sua Pokédex. Só que eu acho que até muito por conta disso, eles mudaram o roteiro
do anime, né? E aí no anime, ao invés de o Ash escolher entre um dos três, ele ganha o Pikachu, e conforme ele vai passando pela aventura dele lá no desenho, ele vai encontrando, digamos assim, os iniciais da primeira geração. É verdade. Então chega uma hora que ele tem os três, né? Ele tem o Charmander. Mas só uma dúvida aqui da pessoa que é leiga quanto a jogo, né? Porque pra representá-los, pois eu também nunca joguei nenhum. De uma versão pra outra, só muda os pokémons, o plot da história, o jeito que acontece a história é o mesmo? Sim, é tudo a mesma coisa, a história é a mesma, os Pokémon são o mesmo, exceto alguns, entendeu? Tipo assim, a maioria dos Pokémon você pode capturar nas duas versões, só que existem alguns específicos que você só consegue ir trocando mesmo, né? Inclusive, alguns Pokémon, além de você só conseguir capturar determinado tipo de Pokémon trocando, existem alguns Pokémons que só conseguiam evoluir trocando também. Então, tipo assim, se você tem um Graveler que evolui pra Golem, você só consegue evoluir esse Pokémon trocando com seu amigo. Assim que você troca ele, no Game Boy do seu amigo, ele vai evoluir, e aí você pode pedir pra ele trocar o seu Graveler de volta ou não. Também é o caso do Gengar, que se você tem um Haunter, quando você troca ele evolui. Tem isso, né? A evolução por troca. Mas assim, Alex, no primeiro jogo, não tem uma diferença muito grande na história entre uma versão e outra. Nos próximos, a gente vê que eles começam a trazer, digamos assim, eles começam a trazer um pouco mais de diferença quando eles falam dos Pokémons lendários. Porque no primeiro jogo a gente tem os Pokémons lendários, que são os pássaros lendários e tal. No primeiro jogo, a gente conseguia capturar os 3, né, Divino? Nos próximos jogos, a gente só conseguia capturar um Pokémon lendário. Exato. Mas principalmente porque esses próximos jogos, eles só tinham a ver com 2 Pokémon lendários, né? E não com vários. Eu acho que, inclusive, isso foi colocado depois do primeiro, que fez um sucesso e tudo mais. Eu acho que eles quiseram melhorar um pouco o plot. E, inclusive, agora que o Divino tava falando, eles mudar um pouco a história de um jogo pro outro, né? Principalmente porque isso poderia fazer com que a mesma pessoa queresse comprar as duas versões, né? E assim, até você chegar no Pokémon lendário, você interage com NPCs que falam sobre ele, entendeu? Então no começo, no primeiro jogo, como em ambas as versões você consegue capturar os 3, não muda nada. Quando vem as próximas franquias, a gente tem o Pokémon Silver e o Pokémon Gold. E aí o Pokémon Silver é o Lugia. É o Lugia e o outro é o Hu, né? É assim desculpa, falei errado. Não, beleza. Então assim, no decorrer da história do jogo, você vai ter diálogos focados a falar no Pokémon lendário, né? Falar sobre a lenda, não, é porque tem um pássaro e tal, não sei o quê. E aí vai ter uma diferença nessa historiazinha nas duas versões, porque uma versão vai explicar sobre o Pokémon, que é o lendário Lugia, falar sobre a lenda dele, a história dele e tudo mais, e o outro sobre o Hu. Então, assim, vai ter essa... E aí, nos jogos seguintes, a mesma coisa. Tanto que o primeiro, a gente tem 2 versões, que é o Pokémon Red e o Pokémon Blue. Existe outra versão do primeiro também, que é o Pokémon Green, que só foi lançado no Japão. Tem isso, né? E aí a gente tem, na segunda, a gente tem 3 versões, que é o Pokémon Gold, o Pokémon Silver, e depois que essas 2 versões foram lançadas, no futuro veio uma terceira, que é o Pokémon Cristal, que traz, digamos assim, um foco mais nos lendários lobos lá e tal. Mas assim, tem só essa diferençazinha na história mesmo, né? Eu tenho uma dúvida em relação a isso. O Pokémon Cristal, ele juntava todos os Pokémon, né? Então você podia capturar todos, certo? Em vez de você poder capturar só alguns específicos, ou não? Cara, agora não lembro, mas eu acredito que sim. Eu também acredito que sim, porque isso não teve só uma vez. Depois do Pokémon Gold e Silver, teve o Pokémon Rubi, Safira, e depois desses 2, teve o Pokémon Esmeralda, né? E assim, se for isso mesmo, aí você vai poder falar que é pra ganhar dinheiro. Então. Eles lançam uma versão com limitação, outra versão com limitação que obriga você a interagir com seus colegas para registrar a Pokédex, e uma terceira onde você tem um pouco mais de facilidade para ter isso, né? Só que assim, mesmo tendo a terceira, vai ter os Pokémons iniciais que para você ter os dados dele tem que trocar. Tem que trocar, não tem como. Não tem como, realmente. E as evoluções, né? Realmente não tem como escapar. Pois isso mesmo, não tem como escapar. Quando chega no desenho, né? Não pode ter isso, né? Então, o desenho nos trouxe, digamos assim, essa magia de criar muitas histórias que no jogo não existe, justamente para conseguir agregar tudo, né? Então, assim, a gente pode dizer, assim, isso aqui eu vou dizer que é a minha opinião, tá? Muita gente vai me tacar pedra aqui. Pô, eu acho o desenho muito mais divertido.
né? Por quê? Porque eles trazem mais história, né? Na minha opinião. Porque pra você exibir um episódio pro pessoal, você tem que criar todo um roteiro. Tem que criar um drama ali e tal. enredo, por que aquelas pessoas estão Exato. ali, sim. Exato, e assim, eles fizeram muito isso. Então a gente vai ver muito mais conteúdo criado pelo desenho, porque se eles fossem só contar o que tem no jogo, ia ser muito rápido, sabe? Ia acabar sendo muito rápido. O jogo tem muito conteúdo, sim. Só que assim, se fosse só contar direto o que tem no jogo, talvez não renderiam tantos episódios. Eu acho que esse foi um dos principais fatores de ter colocado, de ter criado um novo protagonista e tudo mais, né? Exatamente, Que é o Ash. exatamente. Eles criaram, aliás, a história em que o Brock vira um parceiro dele, depois a Misty, a equipe Rocket em si com a Jessie e o James, cara, são todos personagens que não existem no jogo de fato e que foram criados pra trazer mais envolvimento na E história. eles são memoráveis pra caramba, velho. A equipe Rocket, por exemplo, acho que até hoje em dia, até no anime atual, eles ainda participam, né, do anime. Sim, exato. E o engraçado é que depois de uma certa geração, a gente tem novas máfias, digamos assim. Né? Isso é legal. No início a gente tem a equipe Rocket. Só que depois vem outras máfias, que é a equipe Magma, depois a equipe Aqua. E nas novas gerações vai vindo novas, mas no desenho, a equipe Rocket ela sempre existe só pra manter esses dois personagens fictícios vivos. Né? Mas eu sempre gosto mais da equipe Rocket. Aí o pessoal vai falar: ah, mas você fala isso por saudosismo. E eu vou falar: é mesmo. Mas não, acho que não é só por causa Ela é a não, melhor. né? A equipe Rocket tinha o objetivo principal de dominar o mundo e capturar todos os Pokémon possíveis, né? Exato. Não, tem que ter um vilão em toda a história, né? Senão. A equipe Rocket, eu acho que, tipo assim, depois que o anime foi progredindo e tudo, e foram lançando as novas temporadas, eu acho que pra ficar mais na faixa etária mais infantil assim, eles tiveram que meio que nerfar, entre aspas, assim, os vilões. Então os vilões foram ficando mais, se é que eu posso dizer, mais fracos, né? Não sei se fracos é a palavra certa. Mas Você fala no desenho? No desenho. Mas e também no jogo também, né? No jogo tem vários... Acho que não. Eu acho que assim, a Jessie e o James, eles são bobalhões, né? Mas eles não existem no jogo. Mas a equipe eu tô falando das novas máfias, né? Não tô falando da equipe Rocket. Ah, entendi. Pode falar o que quiser, isso. mas do desenho eu entendo. E a equipe Rocket, mas chamar de Boomer. Foda-se, é melhor. Não tem como. Olha aí, ó. Cadê? Quem é que tem um Boba Fett fazendo merda? Só eles. Mas a equipe Rocket realmente é a melhor mesmo. Mas eu acho que é porque é memorável, né, velho? Principalmente o lema. Não, é porque é bom. É porque é bom. Tem coisas que a gente tem que falar. Era melhor do que o atual. E tinha o lema deles também, né, velho? Prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as forças de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender nosso poder às estrelas. Jessie! James! Equipe Rocket decolando na velocidade da luz! Renda-se agora ou prepare-se para lutar! Não, é isso mesmo! Agora que a gente tá falando da equipe Rocket, vamos focar um pouco mais na animação de Pokémon e vamos falar um pouco mais sobre o nosso protagonista. Diferente dos jogos, o protagonista do anime se chama Ash Ketchum e ele nasce na cidade de Pallet, que é a mesma cidade que a gente nasce nos jogos, né? A cidade de Pallet. E esse protagonista, ele é, assim como disse o Divino sobre a equipe Rocket, no começo ele é meio bobalhão também. Ele não entende muito bem de Pokémon, ele não sabe como funcionam as batalhas ainda, mas ele é louco pra ser um mestre Pokémon, né? O sonho da vida dele é virar um mestre Pokémon. Exatamente. Mas assim, esse bobalhão é nós jogando o jogo pela primeira vez. Exatamente. É a gente jogando o jogo pela primeira vez, exatamente. Principalmente porque o jogo não tem um tutorial. Ele te joga lá e, tipo assim, você vai conversando com as pessoas e a partir do que você vai conversando e lendo o que elas têm a dizer, você fala, então eu tenho que ir em tal lugar fazer isso, eu tenho que ir no laboratório falar com o professor e tudo. E então o Ash é meio que a nossa personificação da primeira vez que a gente tá jogando o jogo. Inclusive, no primeiro episódio, ele acorda atrasado, porque nesse episódio é o episódio que ele faz 10 anos, e aí ele acorda atrasado pra ir pegar o primeiro Pokémon dele no laboratório do professor Carvalho, que é o professor também da primeira geração de Pokémon e que aparece no jogo e tudo. E no anime a gente tem uma visão melhor, né, de como ele é. Eu acho o anime legal de Pokémon porque ele constrói bem os personagens, entendeu? No jogo, é claro que você conhece os personagens e tudo, só que ver esses personagens falarem, ver a animação deles é muito mais divertido do que é jogando. Exato. Eu falo por mim, né? Na verdade, o Divino também acha isso. Não, mas é isso mesmo. Assim, a gente pode dizer
que vai ter muita gente que diz isso, né? O pessoal fala, no jogo, o nome do protagonista é Red. Mentira, não é. Não é. Esse aí é o nome do protagonista do mangá. É do mangá. No jogo, você tem um personagem que você cria. Ele representa você. Sim, ele Você não dá tem um nome pra definido, né? Apesar de que as pessoas Exato. falam hoje que o nome dele é Red e tudo, mas é mais uma inspiração que teve no mangá. Muitas pessoas acham que o nome do protagonista do jogo é o nome do jogo, né? Então, se for Pokémon Red, o nome do personagem é Red. Se for Pokémon Safira, o nome do personagem é Safira. Não, cara. O nome é você que dá. O personagem é você. Exato. E assim, a aparência, como era Game Boy, não tinha cor, a gente não sabia qual era a cor das roupas. Então, assim, tanto a aparência do Ash na primeira temporada, quanto a aparência do Red no mangá, foram baseados nesse personagem que nos é apresentado ali no jogo e que não tem um nome. Mas eu acho que, Divino, a Então, gente pode falar que o nome dele é Red, principalmente porque no Pokémon Gold e Silver tem um momento que a gente luta contra o Red, né? Tem. Aliás, eu acho que eles deram esse nome por causa do justamente mangá. pra tentar criar esse vínculo. Sim, eu também Mas acho. assim, no primeiro não tem. A gente sabe que, assim, não tem isso. E o protagonista, ele não fala, né? Você é o protagonista, você fala e você ouve o que eles falam, os NPCs. Então, assim, no anime, eles tinham que dar vida pra esse protagonista, né? Certo. Eles tinham que dar. Porque no jogo, a gente não vai ter essa vida. A vida é você interagindo e tal. E é muito massa ver isso. Então, a gente pode dizer que esses personagens, né? Eles passaram a existir de fato em suas devidas criações. Tanto no anime, como a gente tem o Ash, foi o nome dado a ele, como no Red, que a gente tem lá o mangá, né, o personagem que é Red no mangá. É verdade. Se eu não me engano, na animação, não faz muito tempo, né? Teve uma vez que o Ash lutou contra o Red, né? Na animação, assim, eu digo, mas isso já é atualmente, depois de ter criado toda uma fanbase, não sei o quê. Eu estou enganado, mas pelo que eu vi aqui, acho que tem um episódio, assim, especial. Ash Ketchum versus Red. Na verdade, eu acho que não. Acho que não tem, não. Acho que não existe nenhum episódio que eles dois se encontram e se... acho que não, acho que eu viajei. Não, existe um anime que tem 4 episódios, inclusive acho que poderia ter mais, que é o anime do Red. E ele, nesse anime, é um especial de 4 episódios e tudo, em que ele vai capturando os Pokémon e tudo. É basicamente a história do jogo e é como o jogo iria ser se fosse animado. Esse anime e esses 4 episódios vale muito a pena assistir, eu recomendo pra todo mundo, é muito bom, principalmente pra quem não conhece Pokémon. Verdade. É mais, digamos assim, fiel ao jogo, né? Em todos os sentidos. Ele é mais fiel ao jogo. Embora o desenho ele tenha nos dado muito pra se entreter, Sim. Tem muita coisa lá que não tem nada a ver. Melhor, né? Exatamente. O desenho ele é mais uma inspiração no jogo do que qualquer coisa a vera ali, né, velho? Ele não se prende muito às regras do que é Pokémon de verdade. Acho que é mais uma adaptação do que um segmento fiel, uma representação fiel. Exato, né? Tipo, adaptaram ali alguns aspectos, outros não deu e passou. Aliás, assim, no desenho, né, na primeira temporada, uma característica que eu acho que quem já jogou, né, sabe que não fica bem representado, é como os Pokémons se desenvolvem com ele sendo um treinador, porque no jogo você tem ali um RPG. Conforme você vai visitando cada cidade, porque é o mesmo progresso que ele faz no desenho, ele chega numa cidade, ele interage com as pessoas daquela cidade, ele tem toda uma história. Ele vai no ginásio da cidade. Exato, vai no ginásio, luta com o líder do ginásio e depois ele parte para uma missão para chegar em outra cidade. É claro que no caminho ele vai ter ali algumas florestas, né? Ele vai ter ali um cenário, digamos assim, para ele percorrer. E assim, conforme ele vai combatendo Pokémons de outros NPCs, porque ele vai batalhando vários, os Pokémons deles vai progredindo de nível e aí vai evoluindo. No desenho, a gente não vê esse progresso acontecer. Então ele chega com alguns Pokémons. Os Pokémon dele aprendem alguns novos golpes e tudo mais, só que a gente não vê uma progressão de nível. Inclusive... É tão fiel, né? Exatamente. Inclusive, em toda nova temporada de Pokémon, o Ash deixa todos os Pokémon que ele capturou com o professor e volta pra jornada dele só com o Pikachu. Então não faria nenhum sentido, porque o Pikachu dele já seria nível 100, né? Pra quem não sabe, nível 100 é o nível máximo que você chega com os Pokémon no jogo. Não faria nenhum sentido. O Pikachu dele já seria nível 100, então ele não conseguiria capturar nenhum Pokémon, porque o Pikachu dele daria desmaiado em todos os Pokémon, né? Bagaçava os caras. Pois é. Exato. O que eu quero dizer é que, tipo assim, ele tem esse progresso como treinador pra chegar na liga, e no desenho a liga é um campeonato, e a proposta é justamente o quê? Ele chega lá com os Pokémons fortes, né? E ele chega lá na liga com os Pokémons muito fracos, né? Com Bellsprout, com Squirtle, saca? Tipo, o Pokémon nem evoluiu ainda, né? O Ash não tem Bellsprout
Bellsprout não, pô. Ele tem um Bellsprout? Não tem, não? Ah, não, ele não tem. Ele não tem, é verdade. Ele luta contra um Bellsprout. Ele luta contra um Bellsprout. Inclusive, ele quase perde essa luta pro Bellsprout. É verdade. O Bellsprout do cara dá um cacete nos Pokémons dele todo, entendeu? O Ash chegar na Liga Pokémon com Pokémon na primeira evolução ainda, sem evoluir, a parada, acho que mostra mais a parada do desafio, né? Tipo, o desafio a ser batido, que a galera chega lá na Liga Pokémon já com os Pokémon boladão, tudo na evolução máxima, já tudo bolado, e ele chega lá com, Pokémon tipo pré-evolução lá, Pikachu, ou Bulbasaur, sem evoluir, pô. Acho que mostra, tipo, ele superando o desafio aí que ele consegue ganhar da galera que, tipo, por exemplo, o Pikachu ganha de um Blastoise. Ele ganha, porque, pô, ele treinou pra caramba, a parada da amizade também, rola muito essa parada da amizade. É verdade, no anime tem muito essa parada da amizade. Sim, velho. No começo, quando eu comecei a jogar Pokémon, pra mim, como eu tinha muito mais referência do anime, porque eu assisti primeiro, eu assisti antes de jogar, eu tinha muito mais referência de ser o Ash. Então, assim, quando eu joguei a primeira vez, não é agora Catch 'em All não, mano. É pegar os Pokémon que vão ser meu amigo pro resto da vida, tá ligado? Sim, sim. Pra mim era isso, entendeu? É verdade. No jogo ele banaliza essa parada, né? Da amizade e tal. Sim. Porque, pô, você pega... Você quer ser forte, cara. Você quer derrotar a galera. É verdade, bolada. E é isso aí. A gente só vê esses vínculos pelos NPCs, né? Uma hora ou outra aparece É verdade, aparece. Eu amo muito meu Pikachu, não sei o que, eu gosto muito dele. Aí tem um Pikachuzinho lá, andando no mapa, aí você vai falar com o Pikachu, pica-pica. Muito bom. É aquele dali que ele não bota pra brigar com os outros. Os outros pode apanhar aí, taca na rinha. Pokébola, vai! Eu queria falar de uma característica que eu acho muito legal que o desenho trouxe. A Liga Pokémon é um campeonato, né? Exato. Então, são vários treinadores que chegam lá e aí tem toda, digamos assim, um conjunto de eliminatórias onde eles vão batalhando uns com os outros, né? E o que sobrar, né? O que ficar no final, vencer até o final, é o que é o vencedor, né? No jogo a gente não tem isso. E, pô, eu sempre, particularmente, gostei mais dessa dinâmica que o desenho apresentou. Acho que trazia um pouco mais de emoção, sabe? Sim, principalmente porque você não tem a certeza do que o seu oponente vai jogar, né? E principalmente isso, a Liga Pokémon no anime era mais divertida pra mim, pelo menos, porque os treinadores não eram focados em só um tipo de Pokémon, como é no jogo, né? Porque no jogo você tem lá a Elite 4, né? E aí se você vê, e cada um da Elite 4 a gente tem um tipo de Pokémon. Aí tem lá a Berta, né? Eu acho que é dos Pokémon Fantasma. Tem um cara lá que é dos Pokémon de Pedra também, que é o Bruno. Enfim, tem quatro deles lá, e aí a gente tem que lutar contra eles, e no final, depois que a gente vence os 4, a gente vence o nosso rival, né, que é o Blue, né? Ele é o campeão, né? O Blue, ele é o campeão da região, né? A gente vai progredindo no jogo, e aí toda vez a gente encontra ele, aí ele fala assim, você já capturou quantos Pokémon? Aí ele fala, você só capturou 7? Eu já capturei 15, não sei o quê. E ele sempre tá com mais insígnias que a gente, e por isso que a progressão dele vai indo mais do que a gente, né, até o ponto dele já ser o campeão da liga, aí a gente ganha dele e a gente vira o campeão da liga, né. Esse na primeira temporada do Pokémon, ele trabalha isso com a figura do Gary, né? Isso. A parada do rival da primeira temporada é o Gary. Aí tipo, ele é o a ser batido. E falando nisso, vamos voltar aqui, né, porque a gente meio que tomou um outro caminho. Eu tava falando aqui do primeiro episódio, que o Ash, ele acorda atrasado, né, pra ir pra pegar o primeiro Pokémon dele, e quando ele chega no laboratório, ele encontra o Gary saindo com um Pokémon, falando assim, eu já peguei meu Pokémon, não sei o que, você acordou atrasado e tal, e aí o Ash pergunta qual Pokémon ele pegou e ele não responde, o safado não responde. Você deve ser o Ash. Bem, antes tarde do que nunca, eu acho. Pelo menos você teve a chance de me conhecer. Gary? Senhor Gary pra você. Eu exijo respeito. Bem, Ash, se dormir no ponto, você perde. Já chegou atrasado logo de cara. Eu tenho um Pokémon e você não tem nenhum. Você conseguiu seu primeiro Pokémon? Isso mesmo, seu fracassado. Ele está bem aqui nesta Pokébola. Vamos, Gary! É o campeão! Obrigado, meus fãs. Obrigado por esta grande honra. Eu prometo me tornar um grande mestre Pokémon. E prometo tornar a cidade de Pallet conhecida pelo mundo todo. Com licença. Eu estava pensando se pode me dizer que tipo de Pokémon você tem. Isso não é da sua conta. Se não tivesse perdido a hora, teria visto que eu ganhei o melhor Pokémon do Professor Carvalho. É muito bom ter um avô no ramo dos Pokémons, você não acha?
Obrigado por terem visto a história sendo feita. Agora eu, Gary Carvalho, vou aprender a ser um treinador Pokémon. Você vai ver. E depois ele entra lá pra pegar o Pokémon. E o Ash, o primeiro Pokémon que ele escolhe pra pegar é o Squirtle. E aí a gente já entende, né, que nem ele sabe escolher Pokémon direito, porque todo mundo sabe que o primeiro Pokémon a se pegar é o Charmander, né? E... Discordo totalmente. Ei, discorda? Qual que você pega? Qual que você pega? Bulbasaur é reizinho, pô. Bulbasaur é reizinho da região, pô. Olha o cara, mano. Pô, é sério? Você é Team Bulba? Sou de Bulbasaur, pô. De Bulbasaur. Pô, cara, eu juro que eu ia falar algo bem ofensivo aqui. Time Eu de pensei sapão, que você pô. era Team Squirtle, né? Aí eu pensei, cara, alguém escolhe o Bulbasaur? Qual que Mas, você pô, joguei, é mas isso se aí, tivesse velho. jogado, eu escolhi o Bulbasaur mesmo. Qual que você escolhe, É, já é. que o Alex já falou então? Qual que você escolhe, Divino? Pô, sempre fui mais do Charmander, mas assim, o O motivo Charmander é o melhor mesmo, né? é só Pô, por o causa Bulbasaur da é muito estética bom, de pô. dragão que ele tem no final. O Bulbasaur é o primeiro o inicial que começa com 2 tipagens já, pô. O bicho é Grass e Poison, pô. Ele já começa com 2 tipagens. Toma, aulas. Pô, mas no primeiro Isso jogo só existe um tipo pra cada Pokémon, né? Então essa vantagem acaba não existindo. Mas depois cada um deles volta com 2 tipagens, exceto o Squirtle, que é o pior de todos, que só fica água mesmo e merda nenhuma, né, velho? Só jogar água, é isso. E depois, mais pra frente do anime... Não, mas o Charmander também, ô Danilo. Não, o Charmander A gente fica só vai- fly e voador e fogo, meu filho, na última Mas a evolução. gente só tem esse benefício na última evolução, né? O Bulbasaur Ah, tem mas desde a o última início, é a que importa. É a última é que importa. Vai ficar apertando o B pra não evoluir o Pokémon? Não, sai fora. A gente tem que analisar todas as vantagens de cada um. O tipo voador realmente é um tipo? Porque o cara voa. E aí? Pô, um passarinho voa, pô. É muito sem graça. Realmente é um tipo, porra. É só dar uma pedrada e tu deixou de ser voador. Não é só um tipo, como ele é vantagem contra tipo lutador, viu, Alex? Verdade. Moço, o Hitmonchan tá com uma sandalhada, acabou na mesma hora, cai, pô. Não tem Zubat que fica lá em cima, É né? porque assim, a gente tem alguns ataques que são muito efetivos contra certos tipos, né? E aí, por exemplo, o Pokémon voador, ele não toma ataque de terra, por ele tá voando. A lógica é essa. Aham, ele não pega. Tipo, ele tá lá no alto, né? Não tem como dar uma. Não tem como dar um terremoto num cara que tá voando, né, mano? Como? Isso. Mas uma pedrada tem, a pedrada é terra. Aí a pedrada é do tipo pedra. É do Alex. tipo pedra, e aí pega, E aí Alex. é efetivo pra caramba, viu? É efetivo. É vezes 2, hein, mano? É Aí maluquice. derruba, exato. derruba. O Alex, tipo assim, ele achou que pedra não tá... Achou que Não, o Alex, ele chegou leigo, O mas a pensamento lógica é dele faz certo. total sentido. faz sentido, o Exatamente. pensamento é certo. Se tu tacar uma pedra no passarinho, ele cai, pô. É exatamente Não, se isso. tu tacar, pô, se tu tacar uma pedra em qualquer pessoa, ela cai, não cai não. Depende da pedrada, pô. Exatamente. É Dependendo do verdade. tipo, se a pedrada for bem dada, pô, já era. Exato. Acabou, filho. É por isso que o tipo pedra tem uma vantagem contra o tipo voador. Isso é verdade, Alex. No jogo é realmente Isso mesmo. Alex, você devia jogar o jogo, inclusive, viu? Eu acho que você ia se divertir bastante. Se divertir a valer. Nunca consegui jogar, porque uma vez o Divino me apresentou, aí eu falei, beleza, vou aqui fazer aí, tá, mata bicho, mata bicho, mata bicho, mata bicho. Beleza, bora atrás da ensino do ginásio ali, fui lá ao ginásio. Eu falei, opa, Divino, passei, e aí, o que eu faço agora? Ele falou, agora você vai evoluir pra passar do ginásio. Pô, eu te apresentei, eu acho que eu pensei que eu só tinha apresentado o Poketibia aqui e, pô, nem. Não foi o vai Poketibia. dar experiência. Porque similar. Tibia não resume o que é Pokémon de verdade, não. Pokébola, vai! Logo depois no anime, mais pra frente, a gente vê que o Gary escolheu o Squirtle, que era o inicial que o Ash ia querer. E aí o Squirtle dele, inclusive, evolui pra Blastoise e tudo, lá pro final e tal. E aí, tipo assim, o Ash escolhe o Squirtle inicialmente, o professor fala que o primeiro, que ele já foi entregue pra outra pessoa. Depois ele escolhe o Bulbasauro e só por último ele escolhe o Charmander, cara. Eu pensei muito e levou um tempão. Mas finalmente eu decidi escolher o Squirtle. Hã? Ele já foi levado por alguém que chegou na hora. Ah, quem me dera não ter perdido a hora. Mas eu finalmente escolho o meu Pokémon, o Bulbasauro. Também foi levado por um garoto que não estava atrasado. Tá, isso não vai ser um problema, porque o meu Pokémon vai ser o Charmander.
Deus ajuda quem cedo madruga. Portanto, quem madrugou levou o Pokémon. Só que aí todos os Pokémon já foram dados. Ele chegou atrasado, né? É verdade, chegou atrasado. Essa penalidade aí, porque ele chegou atrasado. Aí ele fala, professor, pelo amor de Deus, não tem nenhum. Eu queria tanto ser o mestre Pokémon. Aí o professor fala assim, tá bom, velho, tá bom. Tem esse Pokémon aqui que eu acabei de capturar e tudo, mas ele é meio arisco, né, e tudo mais. Aí ele, não, pode ser qualquer um. E aí a gente tem a apresentação do principal Pokémon e o Pokémon que É a imagem, né? É a imagem, mascote, é o mascote do Pokémon, que é o Pikachu. Fala aí, Pikachu. Pica, pica, pica. Que na primeira temporada é até mais gordinho. Né? Ele é mais gordinho, e ele é mais gordinho porque ele é inspirado no jogo, porque no primeiro jogo ele é muito gordinho. Eu acho o Pikachu gordinho muito mais legal do que o Pikachu magrão. Ele é bem mais carismático, né? Ele é mais carismático, ele é mais fofinho, cara. Concordo, não tem como. concordo. Aí com o passar do tempo ele foi dando aquela esguiada, né, velho? Exato. Tipo, pela harmonização facial, pô. Fiz uma harmonização facial. Chegou nos Pokémon, caramba. É verdade. E aí ele só volta pra aquela forma gordinha nas novas evoluções, que é a evolução Dynamax. Isso. E aí ele volta a ficar aquele gordinho, que era muito mais carismático, muito mais legal do que esse novo Pikachu. Não que ele seja ruim, mas o gordinho era mais charmoso, se é que eu posso dizer isso. Enfim, e aí a gente tem esse Ash, ele acaba de capturar, ele acaba de ter o Pikachu, e nisso, eu acho que isso, eu não sei se isso se pode ser, mas eu considero isso que é uma parada que vem do jogo. Quando o Ash conhece o Pikachu não gosta dele, ele não obedece ele e tudo. E eu lembro que quando eu jogava Pokémon, quando você trocava um Pokémon que já era um pouco mais evoluído e você já tinha lutado com ele algumas vezes, o Pokémon inicialmente não obedecia você até você ter um nível certo de amizade com ele. No jogo tinha isso. E isso era muito massa do jogo e eu acho que isso meio que, talvez, né, não sei, foi uma inspiração pro anime. E é por isso que o Pikachu inicialmente não gosta do Ash, só que isso só dura até o primeiro episódio, que o Ash salva ele de um bando de Spearows lá, né? Isso, e também, tipo, eu acho que essa parada do Pikachu não gostar de cara do Ash e tal, acho que é mais pra narrativa também de construir a amizade, né? Porque eles não vão chegar amigos já na broderagem, aquela parada toda lá, que eles acabaram de se conhecer, aí o Pikachu já chega na parada mais arisco, ele já é, porque ele é um Pokémon que foi capturado recentemente, era mais rebelde e tal. O Ash tava na ganância de ser um treinador Pokémon, aí ele chega a ver o Pikachu lá, e ele não ia ter essa liga de cara, né? Inclusive a história anda, o primeiro episódio é todo nisso aí, né? Nessa parada do Pikachu, vai lá, não quer obedecer o Ash, dá um choque do trovão nele, aí fica nessa parada e tal, até chegar esse momento aí do ataque dos Spearow, né? É, dos Spearow. Isso, até chegar esse momento aí que ele vê, pô, o cara tá do meu lado mesmo, Pikachu já saca, já que ele, pô, tem um amigo aí. E o ataque dos Spearows é tudo culpa do Ash, porque o Pikachu não quis lutar pra ele, aí o Ash tá com uma pedra, aí ele acerta o Spearow começa a chorar, e vem um bando de Spearow, eles saem correndo e tudo mais. Eu te pego dessa vez. Peguei! O que será que é isso? Diferente do PJ, o Spearow tem uma conduta péssima. Ele é muito selvagem e algumas vezes ataca outros Pokémons e seres humanos. A gente deve correr. E é massa que, tipo assim, o professor Carvalho já sabia da desobediência do Pikachu e já deu pra ele luvas de borracha e uma corda. Não, mas acho que quem dá luva de borracha e uma corda é a mãe dele, pô, não é o professor, não. Ah, verdade. É a mãe. Eu não lembro. O anime Pokémon, pô, tipo, mostra a completa irresponsabilidade de todos os adultos envolvidos nesse anime, velho. Todo adulto é irresponsável, cara. Tipo, criança... Quantos anos o Ash tem na primeira temporada? 10 anos. 10 anos. Criança de 10 anos vai fazer uma aventura pelo mundo Pokémon, tipo, atrás de bicho, pra fazer rinha de bicho. Rinha de bicho, exato. Isso tem que ficar muito claro, tá? O professor Carvalho lá dá um bicho lá que é, tipo, hiper rebelde, que dá descargas elétricas, porra, quem se aproxima dele. E o cara vai lá, não, pega ele aí, ó. Agora vai pro mundo aí, vai pro mundo com essa lâmpada ambulante aqui, ó. Pokébola, vai! Tem outra coisa que eu queria falar sobre o que acontece no primeiro episódio também, é que no final eles veem um vislumbre, né, do Ho-Oh,
que é o Pokémon lendário da segunda temporada. E eu acho que esse Pokémon talvez foi só uma promoção pro próximo jogo, né? Porque o jogo lançou depois do anime ter lançado pela primeira vez e tudo, o segundo, né? E aí eles têm um vislumbre do Ho-Oh. E tipo assim, quem não sabe quem é o Pokémon e tudo, fica, véi, beleza, esse Pokémon deve ser legal e tudo, deve ser um Pokémon lendário, só que ele nunca mais aparece nessa temporada, velho. Mistério, Isso me né? frustra Tipo, demais, velho. lá, nossa, tipo, fica um arte mistério, mas ele não aparece, cara. Ele não aparece. Acabou, tipo assim, era aquilo e foi embora, né? E Sim, aí depois o Ash vai no centro Pokémon e ele vê que tem umas tabuletas lá com uma ave, que é o Articuno, e ele acha que é o Ho-Oh, que é o que ele acabou de ver. Só que não é o Articuno, o Moltres, o Zapdos, e tem mais uma que é o Arcanine. O Arcanine tanto como Pokémon lendário. Pra tu ver como é que, tipo, essa parada de continuidade os caras tava tocando foda-se nessa parada, né, velho? Que o Arcanine, o que tem a ver o Arcanine na tábua? É verdade, velho. Tipo assim, todo mundo, velho. Todas as policial de N tem um Growly, né? Que evolui pra Arcanine depois, mano. Velho, tipo assim, não é como se fosse muito difícil você conseguir um Arcanine, né? Sim, pô, tipo, eles não mostram nada, não tem nada, tipo, relevante assim na história, tipo, olhar, eles fazer uma parada lá atrás, contar uma história no passado, que o Arcanine era muito importante por causa disso. Não, pô. Eles só colocaram lá, acharam maneiro lá o cachorro, colocaram. O visual dele é muito legal mesmo, realmente é muito legal o visual do Arcanine. Muito famoso. Muito louco. Não, e é massa porque, assim, tem algumas coisas que a gente vê do desenho que depois fica difícil de trazer pra realidade, né? Ele ganha o Pikachu e o Pikachu não quer ser amigo dele, saca? Aí, beleza, ele deixa o Pikachu fora da Pokébola, o Pikachu não quer voltar pra Pokébola. Aí o Ash pergunta, por que você não volta pra Pokébola? Aí, você não gosta da Pokébola? Aí o Pikachu fala, não gosta da Pokébola. Ele, tá bom, então pode ficar fora da Pokébola. É isso. Aí ele vai lá, já que o Pikachu não quer ficar com ele amarra uma corda no Pikachu e arrasta o Pikachu. Vai arrastando, exatamente, velho. Tadinho do Pikachu. Mas que bom que depois eles viraram grandes amigos, né? Tudo mais. Nossa, sim, velho. Amizade inabalável aí, filho. Os caras tá. Talvez uma das maiores amizades aí do anime. Da história dos animes, inclusive, né? Uma das maiores amizades aí é o Ash e o Pikachu, mano. Sim, velho. É um exemplo cabuloso, porque, tipo, eles não têm. A comunicação deles não é por palavra, né, velho? Mas por sentimento mesmo. É verdade, velho. velho. Não fala a linguagem dos humanos, nem o Ash fala a linguagem dos Pokémon, né? É mais por entender mesmo esse tempo todo de caminhada aí, de amizade mesmo, que o cara já conhece, pô. Quando o Pikachu tá bolado e tal, ele já conhece pelo sentimento deles. Eles têm uma ligação de sentimento muito grande. Verdade. É tipo quando você tem um animal de estimação há muito tempo, né? Eu acho que é a mesma vibe, assim. Tem um cachorro aqui. Eu acho que não. Eu acho que talvez é até maior que isso, Alex. Porque você não manda seu cachorro lutar por você. E o Ash, sim. Ah, meu amigo, então você nunca passou aqui perto de casa. Né? Quantas vezes eu já soltei um cachorro lá? Um monte de cachorro de roupa. Falei, vai lá, segura lá. Manda um pex. É verdade. É verdade. Mas não, eu nunca mandei o cachorro lutar, né? Mas acho que essa é a vibe que eles queriam passar. E depois disso a gente tem a apresentação da Misty, que é talvez a melhor amiga do Ash aí. Toda temporada tem uma menina lá que fica amiga do Ash tudo e continua a jornada dele com ele. Pra mim a Misty é a melhor de todas. Aí todo mundo vai falar, é preciosismo, é porque é antiga, é porque você... É isso mesmo, a Misty é a melhor de todas e pronto, acabou. Talvez foi porque foi o crush de muita... O primeiro crush de muita gente, né? Primeiro crush de muita gente. A Misty tem seu valor, a Misty tem seu valor demais. Né? Tem seu valor, velho, ela é massa demais. Inclusive a Misty, depois a gente descobre que ela é líder de ginásio lá, junto com as irmãs dela e tudo mais. Inclusive, as irmãs dela ficam falando que ela é feia e tudo mais. E eu ficava pensando, velho, a Misty é mó gatinha, velho. Por que elas acham que ela é feia e tudo? Aí depois a gente descobre que ela é líder de ginásio, do ginásio de água lá. Só que antes disso, antes da gente descobrir isso, a gente também tem a apresentação do Brock, que é o primeiro ginásio que o Ash vai, na cidade de Pilter, que é o ginásio de pedra. E o Brock, ele é o líder desse ginásio. Inclusive, a gente percebe que ele e a Misty também são personagens do jogo. Porque no jogo a gente luta contra o Brock, depois a gente luta contra a Misty, só que eles não seguem a gente pra continuar a nossa jornada, né? Eles são só líderes de ginásio, eles ficam lá e eles têm os Pokémon deles. Inclusive, os Pokémon do Brock são os Pokémon que ele tem no jogo, que é um Geodude, um Onix, né? E, na verdade, eu acho que são só esses dois, né? No primeiro ginásio ele só tem esses dois. E aí o Ash vai lutar contra ele e toma uma surra gigantesca, meu irmão.
Não tem como o Ash, velho, talvez a pior surra que ele já tomou em todo o anime, velho. Olha, é nessa luta contra o Brock, contra o Ash contra o Brock, que eles meio que cagam pra parada do Pokémon jogo, né? Pokémon como jogo, que é parada... É verdade, não tem efetivo de nada, aí né? tu começa a perceber, calma, tipo, realmente, o anime é uma coisa, o jogo é outra coisa. É verdade. Porque o Pikachu derrubar o Onix com o choque do trovão... Não, eles criam uma teoria de que tem uma rachadura ali na cabeça do Onix e se der o choque lá, ele cai. Não, na verdade não é só isso. Tipo assim, alguma coisa acontece que os sprinklers do ginásio começam a jorrar. Aí como tá caindo água, os Pokémon do Brock estão enfraquecidos. E aí o Pikachu com o choque do trovão dá mais dano neles e tudo mais, velho. Cara, a primeira vez que eu vi a Misty, eu vi que o bicho tinha um Pokémon que era uma estrela do mar. Eu ri tanto. Uai, mas esse Pokémon é massa pra caramba, pô. Estádio. Não, pô, mas é porque eu era uma criança inocente, eu não sabia o que eram as coisas. Eu achei engraçado, falei, velho, que pega uma coisa mais inútil que isso aí, mano. Porra de Pokémon é esse? Vale também falar como eles se encontram, né? Com o Ash e a Misty se conhecem, né? A parada, o Ash começa roubando a bicicleta dela, né, velho? É verdade. É e ela segue, véio, tipo assim, a Misty segue o Ash porque ela quer que o Ash pague a bicicleta. Tipo assim, não é nada além de dinheiro, cara. Ela quer que ele pague a bicicleta dela. E ele não paga, hein? Ele não paga. Ele chega a quebrar a bicicleta, não é? Ele quebra a bicicleta é atingida por um raio, eu acho, mano. A bicicleta, velho, tipo assim, acabou tudo, velho. Ela só quer justiça, Eu ia ficar puto, filho. Depois de 3 temas, sei lá, passa 5 temporadas ia ser um negócio foda. O bicho vai lá, paga a bicicleta, o bicho vai embora. É verdade. Pokébola, vai! Esse episódio do Brock também é muito triste, né, por assim dizer, porque logo no começo a gente tem um personagem lá que é o Flint, né, que ele é um vendedor de pedras e tudo, da cidade de Pilter e tal, o Ash encontra ele, aí ele leva ele pro ginásio, tudo, ele fala que o líder do ginásio é o Brock, ele conhece tudo, né, e depois que o Ash perde, o Flint leva ele pra um lugar, é um moinho, eu acho, na verdade não é um moinho, é aquele negócio, aquela rodinha que fica passando na água e gera energia, enfim, eu não sei o que é isso, um gerador de aquático, sei lá. Talvez é a primeira usina hidroelétrica de todas, né? Talvez. E aí o Ash vai recarregar as baterias do Pikachu, mano. E aí depois disso ele vai lá, luta com o Brock, quase perde também, só não perde porque o anime tem protagonismo, né? Então daí ele ganha. Essa parada das baterias é outra coisa massa. É, velho. E aí no final do episódio a gente descobre que o Flint é o pai do Brock que tava perdido, assim, que, tipo assim, tinha deixado a família porque ele queria ser alguma coisa além de líder de ginásio, né? E aí o Brock fica, tipo assim, cuidando de todos os filhos que ele deixou, e é como se ele virasse é o irmão mais velho que cuida de tudo, né? A mãe dele morreu também, eu acho que não é... E é muito filho, bicho. É verdade, é muito irmão. E aí o Flint depois ele fica lá volta pra responsabilidade lá do ginásio, ele volta a ser o líder do ginásio pra cuidar dos irmãos, pro Brock poder se juntar ao Ash na jornada dele e continuar indo. E aí, inclusive, eu acho isso legal, porque, diferente da Misty, o Brock, ele não captura os Pokémon só do tipo que ele era o líder de ginásio, principalmente porque ele não quer mais ser líder de ginásio, ele quer ser criador de Pokémon. E aí ele vai capturando os Pokémon lá, ele desenvolve receitas de ração pra Pokémon, e os Pokémon adoram e tudo. Depois o Brock captura um Zubat. Esse Zubat do Brock, inclusive, depois evolui pra Golbat e tudo. Depois ele ganha um Vulpix de uma mulher lá em outra cidade, bem mais pra frente. Véi, é muito legal, véi. A história do Brock, talvez o Brock também é o segundo melhor personagem aí do Pokémon também. Muito bom. O Brock, pra mim, ele só perde o Brock, assim, porque ele foi a parada do meio que o alívio cômico do anime, do desenho. Ah, isso é verdade, porque ele é mulherengo, né? Sim, cara, aí eles meio que pesam essa parada aí, tipo, eles pesam mais eu não sei como é que tá, tipo, que fica meio a parada meio maçante, tá ligado? Toda vez que vai aparecer uma mulher, o Brock vai lá e fica encantado por ela, juros de amor pra ela lá, porra, fica todo... É o gado, né? O famoso gado. É verdade, é o gado. Eu acho que eles tiraram o Brock depois, né? Isso nas temporadas seguintes, mas eu acho que não deve ter dado muito certo em questão de audiência. E eles trouxeram de volta. Ele é tipo o personagem mais velho, né? Do que a galera lá, enquanto o pessoal tem 10 anos, acho que o Brock é bem mais velho, né? Eu acho que o Brock já deveria ter uns
15, 16, por aí, eu acho. Porque ele já era líder de ginásio também, né? Assim como a Misty. Talvez a Misty também já era um pouco mais velha também. Uhum. Mas é isso. Depois do que a gente encontra o Brock e tudo mais, aí tem a equipe do Ash formada, né? Que é o Brock, a Misty e o Pikachu, né? Só que nisso o Ash já capturou alguns Pokémon, né? Ele já capturou um Pidgey e um Caterpie que depois evolui pra Butterfree. Inclusive a equipe do Ash nessa primeira temporada, pra mim, é muito legal, velho. Ele tem o Pikachu, ele consegue os 3 iniciais, né? Que é o Squirtle, o Bulbasauro e o Charmander. Infelizmente, só o Charmander consegue evoluir pra última evolução lá, né? Que é o Charizard. Pois é, sim. O Bulbasauro fica sendo Bulbasauro pro resto da vida e o Squirtle também. Inclusive, tem uma coisa que eu acho muito irritante no Ash, é que os Pokémon dele, os Pokémon fortes que ele tem, ele fala, esse aí pode ir embora. Ele deixa os Pokémon ir embora, né? Ele fala, vai, você pode ficar aqui cuidando desses bichos e um dia eu volto pra te buscar. O Ash é o maior mentiroso da história, inclusive. É o desapego, velho. Que desapego é esse? É verdade. Ele é um mentiroso. É o pai brasileiro. Se a gente olhar com bons olhos, a gente vê o lado humano ali dele, que é tipo assim, ele não obriga o Pokémon a ficar com ele, entendeu? Tirando a parte de que ele arrastou o Pikachu com a corda. É verdade, é verdade. Mas assim, aquele do Butterfree, eu chorei. Pô, velho, ele deixa a Butterfree porque tava na época do acasalamento de Butterfree, né? E aí ele leva a Butterfree pra esse evento, onde tem várias Butterfrees e tudo. Inclusive amarra uma fitinha na Butterfree. E a Butterfree dele fica apaixonada por uma Butterfree Shine, né? Que é uma Butterfree rosa, que na verdade não é Shine, né? Que o Shine da Butterfree é diferente. Isso eu não sabia não, achei que era Shine mesmo até esse tempo todo. O que é Pokémon Shine, Guilherme? Então, Pokémon Shine é uma Pokémon com coloração diferente. Mas ele muda alguma coisa? Ou, tipo assim, é só a cor dele mesmo é diferente? Não, é só o nada dos status dele muda. É só diferente mesmo, só muda a cor. E a cor da Butterfree Shine, o pezinho dela é rosa, o corpinho dela é meio roxinho e o olho dela fica verde. É verdade. Aí é isso, tipo, a Butterfree rosa mesmo, é essa parada, tipo, pra gente que a gente não pode misturar, né? Misturar o anime com com o jogo, porque... No primeiro jogo, aí é uma dúvida que eu tenho também. Não existe Shine no primeiro jogo, não, né? Não existe Shine no primeiro jogo. É por isso que depois, no anime, o Shine, eu acho que ele só aparece a partir do Silver, né? Segundo jogo, Pois é, depois que eles adaptaram. Então, tipo assim, essa Butterfree rosa, a gente não sabia o que era Shine, porque ela simplesmente não tinha essa definição do que era Shine. Não tinha nem cor, né? Então ela, tipo, só pra distinguir o macho da fêmea, né? Essa parada, tipo, a rosinha era a fêmea, e tipo, o Butterfree do Ash era o homem, o macho. Verdade. Eu vou deixar aqui no post 2 imagens da Butterfree do Ash, da Butterfree do Ash com a Butterfree rosa e uma Butterfree Shine de verdade, que é a Butterfree do Shine do jogo. Mas é isso, aí tipo assim, nesse evento, nesse episódio, o Ash deixa a Butterfree ir embora com essa Butterfree rosa, pra eles, serem felizes, ter sua família lá e tudo. E aí um dos Pokémon do Ash, que talvez seria um dos mais fortes, que é a Butterfree, vai embora. E aí o Ash fica sem esse Pokémon. Não, e esse episódio é triste pra caramba, porque ele vai lá dar adeus, né, pra Butterfree e tudo, e aí ele deixa ela ir, e aí, velho, ele começa a lembrar das coisas que aconteceram desde o primeiro momento em que ele capturou, que era um Caterpie ainda, e aí depois ele evolui pra um Metapod, e aí finalmente pra Butterfree, e cara... A música que toca nesse frame é muito triste, cara. É coisa de chorar mesmo. Está na hora. Então eu vou dizer adeus. Ela é uma grande Butterfree, portanto, cuide bem dela. Seus bebês vão ser umas gracinhas. Acho melhor vocês se apressarem. Não se preocupe. Eu vou contar aos outros Pokémons que você está viajando e que talvez você um dia volte. Adeus, Butterfree. Adeus, Butterfree. Boa sorte pra vocês dois. Pikachu! Pokébola vai! Eu consegui! Caterpie, você é meu!
Depois disso, o Ash, ele deixa o Pidgeot dele, né? Ele captura um Pidgeotto, ele fica muito tempo com esse Pidgeotto, aí chega um episódio, eu acho que um Fearow, que é a evolução do Spearow, vai atrás de uns Pidgeys que moram numa árvore e tudo, e o Pidgeotto do Ash vai lá defender, e aí ele evolui pra Pidgeot, e aí no final do episódio, o Ash fala, fica aqui defendendo eles e tudo. Ele deixa esse Pidgeot lá, velho. Pior de tudo é que ele deixa o Pokémon que acabou de evoluir, cara. A gente não tem nenhum vislumbre de qual é a força do Pokémon dele agora, que acabou de evoluir, né? Porque ele deixou ele. Mas vamos lá, tipo, a gente fica com raiva, mas a gente depois entende, né? Porque, pô, o cara meio que ele vê os PJ, tava lá à mercê do Spearow, que tava lá meio que oprimindo eles, pô. Aí chega lá o Pidgeotto, ele evolui pra Pidgeot, né? Uhum. E ele tem a chance de defender o povo dele, né? E aí, pô, o Ash vai lá e tira ele. Não, agora, pô, é egoísmo, né? Eu acho que seria muito egoísmo da parte do Ash trazer, viu que o pessoal tá em paz lá, agora vem, Pidgeot, vamos embora. Esses otários vamos embora, vamos seus cu aí. É muito egoísmo, né? Pensando assim, pô. Mas aí a gente é criança, né? Uma dúvida que eu tenho aqui, até no começo do episódio, né? Eu pedi desculpa porque eu achei que o Pokémon Silver e Gold tinha sido lançado antes do anime. Pensei que essa franquia de jogos, que é a segunda, tinha sido lançada depois que o anime tinha sido colocado no ar. Agora que eu me lembrei, assim, desse detalhe, né? Você falou que no primeiro episódio de Pokémon, o Hu aparece, né? Sim. Mas o Pokémon Silver e Gold nem foi lançado ainda, né? E ele é um Pokémon da segunda geração, né? Será que o anime que deu origem a ele? O que eu acho é que a aparição desse Pokémon foi talvez uma promoção pro lançamento dos próximos jogos, Entendi. né? Porque quando foi lançado os próximos jogos? Foi em 99. 99. O primeiro episódio foi em 97. Isso. Pô, talvez eles já estavam desenhando os Pokémon, somente porque demora, né? Pra desenhar vários Pokémon e tudo. Não sei. Pode ser que sim ou pode ser que não. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Não tem como saber, eu acho. Pokébola, vai! Vamos falar de como é que o Ash encontrou o Bulbasauro. Tem 3, né? Ele conhece o Bulbasauro, o Squirtle e o Charmander. Sim. Como é que ele encontra o Bulbasauro? Primeiro de tudo, ele tem essa Butterfree, né? Só que depois ele deixa a Butterfree embora e depois o Pidgeotto também. Depois disso, a gente começa a jornada do Ash pra capturar os iniciais. E o primeiro inicial que ele captura é o Bulbasauro. O Bulbasauro, ele é um Pokémon que tá defendendo uma vila escondida ali, né? Onde tem alguns Pokémonzinho ali. E depois a gente descobre que lá tem um personagem novo que se chama Melanie. E ela é uma enfermeira de Pokémon e tudo. E aí a equipe Rocket vai lá tentar capturar os Pokémon e tudo. Só que o Bulbasauro defende os Pokémon lá. Porque nessa vila, os Pokémon, eles aparecem machucados, aí a menina assim, salva eles, ajuda eles e tudo, e aí ela cuida deles, os Pokémon por amizade mesmo, fica lá e tudo, e aí nesse episódio o Ash é apresentado pra esse Bulbasauro, e aí eles defendem lá e tudo, o Bulbasauro inclusive, eu acho que a equipe Rocket captura o Bulbasauro e leva ele pra outro lugar, e aí o Ash vai atrás dele e volta com ele de novo, e aí no final do episódio, a menina fala assim, eu acho que o Bulbasauro quer ir com você, só que eu acho que ele só vai depois que você ganhar uma batalha dele. E aí o Ash coloca o Pidgeotto dele pra lutar contra o Bulbasauro e ganha, captura o Bulbasauro lá. Mas o Bulbasauro já queria ir com ele, né, na verdade. Tava só de tava só de, eu só vou com você. Inclusive, nessa primeira temporada, talvez os únicos Pokémon que o Ash capturou mesmo assim, de capturar mesmo, de ser Garacat mesmo, foi o Caterpie, que ele só jogou uma Pokébola, né? E nem lutou contra o Caterpie. Foi embora, né? Depois. E foi embora. E o Pidgeotto, eu acho também, que ele... também foi embora. O Bulbasauro já queria ir com ele. O Charmander, a gente já vai contar a história, também queria ir com ele. E o Squirtle também queria ir com ele. Mas assim, só uma dúvida. Ele deixa, em algum momento, ele deixa o Charmander? Deixa, né? Ele deixa o Charmander num vale de Charizard, que nesse caso o Charmander já estava evoluído pra Charizard. Ele deixa o Charmander num lugar chamado Chari Valley, eu acho, é um nome assim. É um vale de Charizards lá. E lá os Charizards, eles treinam pra ficar mais fortes. O Charizard dele fica lá, mas ainda assim é um Pokémon dele. Inclusive, ele usa o Charizard dele em várias temporadas seguintes, né? Eu acho isso muito massa. E aí, essa é a história do Bulbasauro. O Bulbasauro não foi abandonado, né? O Bulbasauro ficou no laboratório do professor Carvalho, enquanto o Ash conseguiu seguir a aventura dele. Sim, o Bulbasauro foi o único que ele deixou no laboratório, né? O Charizard, ele fica no Vale dos Charizards. E
o Squirtle, ele volta pro Esquadrão Squirtle, que é onde o Ash encontrou ele pela primeira vez. Sim. Mas antes disso, vamos falar sobre o Charmander. Ele é um dos iniciais, né? Ou melhor inicial, né? Na verdade. Uau. Aí o Ash encontra ele indo pra algum lugar. Ele encontra um Charmander lá, perdido e tudo mais, e aí ele vai falar com ele, talvez assim, e aí ele descobre que o Charmander tá esperando o treinador dele voltar lá pra pegar ele de novo, né? É o cachorro, né, que os donos deixam o cachorro na estrada e vão embora e nunca mais voltam, e o cachorro fica lá esperando pro resto da vida. E aí o Charmander ficou lá, velho, nessa estrada e tudo, esperando e tal. Ia morrer, né, velho? Ia morrer, velho. E aí eles continuam andando, né, deixa o Charmander lá, já que o Charmander não quer ir com eles e tal. E aí, velho, eles chegam num centro Pokémon e eles encontram o cara que deixou o Charmander lá. Ele fala, eu deixei o meu Charmander lá. Então, o que você fez com o Charmander? Eu deixei em cima de uma pedra no mato. Aquela coisinha é tão burra que o que quer que eu faça continua me seguindo. Eu finalmente me livrei dele. Prometi que voltaria pra buscá-lo e ele caiu nessa. Provavelmente ainda deve estar lá me esperando sentado. E aí o Brock fica brigando com o cara lá e tudo. E aí nisso, tá chovendo pra caramba lá fora. Correndo risco de apagar o fogo da cauda dele. Se o fogo da cauda do Charmander apaga, ele morre, né? Alguma coisa assim, eu acho. Isso, que a energia vital dele vem do fogo da cauda. Exato. E aí o Ash vai lá correndo, tentar salvar o Charmander. Ele salva o Charmander, leva pro centro Pokémon e tudo. E aí nisso, o cara não queria mais ele, né? E tudo mais. Nesse episódio também tem alguma interatividade com a equipe Rocket, né? Que é a Jessie James e o Meow. E aí eles tentam capturar o Pikachu como sempre, né? Só que o Charmander vence eles. E aí no final o Charmander quer ir com o Ash. E mais uma vez o Ash não precisa fazer nada pra capturar um Pokémon. E aí ele captura o Charmander. E o Charmander vai com ele na jornada dele, né? E é o único Pokémon que evolui até o final, né? É o único, velho. E é um dos mais fortes. O Squirtle dele não evolui, não? O Squirtle dele não evolui. Não evolui. Dos iniciais, né? É o único que evolui até o final. O Squirtle, inclusive, aprende um ataque de água muito forte, que é o Hidrobomba lá, só que sem evoluir, velho. Ele não evolui. Sim, tudo na força do ódio, velho. É verdade. Depois do Charmander, vamos falando um pouco do Squirtle também, ele encontra o Squirtle em uma cidade onde existia o Esquadrão Squirtle. E esse Esquadrão Squirtle, eles basicamente eram um bando de bandidinhos da cidade. Arruaceiros, né? Arruaceiros. Uns trombadinhos que ficava, tipo assim, quebrando as paradas da cidade e tudo. Até que chega um momento nesse episódio que acontece uma queimada numa floresta lá, causada pela equipe Rocket, né? E aí o Esquadrão Squirtle, que salva o dia lá, né? Eles jogam água nas paradas lá e tudo, e aí salvam a floresta de queimar e tal. Nesse episódio também eu acho que o Esquadrão Squirtle captura eles, assim, e o Ash tem que ir na cidade pegar um remédio, porque eu acho que o Pikachu dele tá meio doente, pede pro Esquadrão Squirtle pra ir na cidade pegar o remédio, comprar e depois voltar pra salvar o Pikachu. E inclusive esse Squirtle que o Ash fica, ele é desacreditado dos humanos porque acho que o treinador dele abandonou ele, então ele não acredita mais nos humanos. Ash, Pikachu está em má forma. A gente tem que fazer alguma coisa. Temos que curá-lo com uma super poção antes que seja tarde. Mas a gente não tem nenhuma super poção. O que podemos fazer? Uma loja na cidade vende. Na cidade? Esquadrão Squirtle, por favor, vocês precisam me deixar ir pra cidade. Se eu não conseguir o remédio, o Pikachu estará com problemas. Squirtle. Eles conhecem vocês, humanos. Estão tentando fugir. Confia em mim, eu não estou tentando fugir. Assim que eu comprar o remédio, eu volto, eu prometo. Squirtle. Ela diz que as promessas não têm valor. Eu suplico a vocês. Por favor. Só que no final o Squirtle, tipo assim, meio que gosta do Ash, e aí ele abandona o Esquadrão Squirtle, salva o Pikachu e fica junto do Ash mais uma vez. E esse episódio é muito legal, porque esse Squirtle do Ash, ele tem um óculos escuro, velho. Pontudo, velho. Muito divertido, cara. Isso é muito massa. Ele é muito carismático, né, velho? Esse Squirtle do Ash, ele é muito carismático. É verdade, véio. É verdade. É muito legal esse episódio. Assim, a pergunta de leigo, né? Por que o cara... Por que ele, quando ele vai seguir a jornada dele, ele tem que deixar os Pokémon daquela região lá naquela região? Como assim? Não pode levar? Por que ele não levou o Bulbasaur, essas paradas? Cada temporada tenta abordar uma região, seguindo o que acontece no jogo.
Então eu acho que eles precisam criar uma história pra fazer com que o protagonista se livre dos Pokémons, pra que ele tenha espaço pra capturar novos da próxima região, Sim, sacou? eu acho que não seria muito divertido o Ash, tipo assim, ficar com os mesmos Pokémon desde o começo, entendeu? Então eu acho que sempre ir renovando os Pokémon da equipe dele, eu acho que é legal, né? Pelo menos. Isso, é a questão mais também de apresentação da nova região, pô. Além do só o Pikachu, né, que segue com ele pra tudo que é a jornada dele. Sim. Inclusive, é por isso que... É claro que a gente tem o preciosismo de falar, nossa, velho, como é que deve estar o Bulbasauro do Ash agora e tudo mais, como é que deve estar o Charizard e tudo. Mas eu acho que é isso, velho. Novos Pokémons precisam aparecer. Mas alguns deles aparecem. Em algumas cenas de outras temporadas acontece alguns Sim, aparece. que ele revê. A Charizard do Ash, então, inclusive ele tem uma temporada chamada Black and White, que ele volta pra lutar contra o Dragonite da Iris, que ela é tipo o mesmo temperamento do Charizard. O Charizard é meio marrentão e tal, e o Dragonite da Iris é o mesmo estilo deles, pô. Os bichos travam uma batalha lá que os bichos são marrentão, né? É muito bacana. Dragonite, que inclusive é o melhor Pokémon de todos, né? Não é isso mesmo? Que isso. Pokébola, vai! Enfim, aí, tipo assim, inicialmente essa é a equipe do Ash. É o Pikachu, a Butterfree, o Pidgeotto, Bulbasauro, o Charmander e o Squirtle. E aí a gente tem esses 6, né? Depois disso, o Ash tenta capturar um Crab. E ele consegue, né? Ele captura um Crab. Só que o Crab dele é mandado pro laboratório. E ele não entende, tipo assim, por que meu Crab foi mandado pro laboratório? Porque aí a gente tem mais uma referência do jogo. Na equipe dele só pode ter 6 Pokémon. É hora de mostrar quem é quem. Pequeno ou não, você é um Pokémon e eu vou mostrar pra Misty e pro Brock que eu posso te pegar. Pokébola, vai! Agora sim, eu peguei um. Valeu, Crab, mas não deu. O que aconteceu? Onde foi parar o meu Crab? Ai, eu não tô vendo ele. Onde ele foi parar? Cadê ele? Depois esse Crab, inclusive, evolui pra Kingler, né? E aí ele usa ele, na verdade, na Liga Pokémon, né? Nessa temporada. Mas não, mais uma referência aí, né? Tipo, ele meio que às vezes ele abdica do jogo, né? E outras faz muita referência com o jogo. Máximo 6 Pokémon, se você tiver a parede estiver cheia, você envia o Pokémon pro laboratório do professor. Muito bom isso aí. Referência muito boa. E é massa porque, tipo assim, o Charmander foi o único Pokémon do Ash que parece que quando evoluiu deu uma perda de memória. O que houve com ele? Tipo, a primeira rebeldia. É porque ele parou de obedecer o Ash quando ele virou Charmeleon, saca? Sabe o que eu acho que isso é? Eu acho que isso talvez seja outra referência ao jogo, porque talvez o Ash não tinha insígnia suficiente pro Charizard obedecer ele, talvez? Sim, eu acho que não era forte o suficiente, né? O que esse vínculo do treinador com o Pokémon, acho que o Ash não tava preparado, né? Não era forte o suficiente. Mas, cara, o Charizard não obedece ele nem na liga, velho. É triste. Pior, velho. Não tem um lance que ele perde uma batalha pro WO, que Sim, o Charizard não quer lutar, velho. É verdade. Pô, nossa, que ódio. Agora eu lembro. Nossa, que ódio desse Charizard, velho. Não, inclusive, o Charizard só vai virar amigo dele de verdade nas Ilhas Laranja, quando o Charizard dele toma uma surra de um... Magma, né? É o Magma? Não. O Magma, ele... Dragonite. Eu não sei de que ele toma uma surra lá, e aí ele fica congelado, velho. E aí o Ash vai lá, tenta descongelar ele e tudo mais. Aí o Charizard finalmente volta a obedecer o Ash, né? Mas esse Charizard aí deu trabalho, viu, velho? Deu trabalho pra caramba. Eu via antes como essa parada da rebeldia do Charmeleon, principalmente, a parada, tipo, que o Charmander era criança, né? Aí o Charmeleon é adolescente. Aí eu via eu também vi desse jeito. Que o Charmeleon era muito rebelde também, né, velho? Ele era muito rebelde, muito escrotinho, velho. Era um adolescentezinho adolescente rebelde. E ele evoluiu muito rápido, aliás, também. É verdade. Tem isso aí também. Tipo, o Charmeleon, a transição de Charmeleon pra Charizard é bem rápida. Outra coisa que não tem nada a ver com o jogo, né? Os Pokémon no anime, eles simplesmente evoluem por batalhar ou por algum evento aleatório, né? E eles simplesmente evoluem. Isso eu achava muito legal, cara. Porque no anime, tipo assim, do nada os Pokémon evoluía e virava outro Pokémon e falava, caraca, que massa, agora ele é muito forte, não sei o quê. Sim, e aí era isso. Da hora, esse negócio, tipo, eu não via a hora, tipo, qualquer momento da batalha lá, ele pode evoluir. É verdade, isso eu achava massa.
batalha assim era a evolução, pô, era muito da E hora. no jogo era diferente, porque no jogo o Pokémon só evolui depois que acaba a batalha, né? Ele não evolui dentro da batalha. Isso era legal também. Pokébola, vai! Enfim, depois o Ash captura mais alguns Pokémon. Depois desse Crab, ele captura um Muck. Depois ele vai pra zona do Safari e captura 30 Tauros, porque toda vez que ele ia capturar um Pokémon diferente, o Taurus passava pela frente, ele pega um Taurus lá. E por isso o Ash tem uma manada de Taurus, é um montão de Taurus mesmo, acho que são 30 mesmo. Sim, verdade, né? Aham, e tipo, esse Tauro tá tudo lá no laboratório do professor, né? Sim. É muito engraçado, velho, esses Tauros. E aí, depois disso, a gente tem a equipe do Ash. Quando já tá terminando a jornada, a gente tem o Pikachu, o Bulbasaur, o Squirtle, o Charizard, né, que já tá evoluído, e o Pidgeot. Só que aí depois ele deixa o Pidgeot, né? Ele já deixou a Butterfree e agora ele vai deixar o Pidgeot. E aí, finalmente, na liga, quando o Ash chega lá, ele já tá com todas as insígnias e tudo. Ele vai com o Pikachu, o Kingler, né, que é a evolução do Crab, que ele pegou lá no começo do anime. Ele vai com o Muck, que ele já tinha capturado também. E aí vai com os 3 iniciais dele, que é o Bulbasaur, o Squirtle e o Charizard. Só que nisso, o Ash vai batalhando e tudo, até o ponto dele perder a liga. Perde pra quem é a liga? Ele perde pra um cara que parece com ele, né? Que tem um Pikachu com uma mechinha. Inclusive, o nome do cara se chama, eu acho que é Rich, alguma coisa assim. O nome do Pikachu dele se chama Sparky. E foi a primeira vez. É o Pokémon surfista? Não sei. Eu acho que não era não. Acho que era só um Pikachu mesmo, que é um moleque que parece com o Ash lá, talvez. Esse cara aí do Pikachu, ele mostra antes ou ele só é revelado pro público na Liga Pokémon? Ele só é revelado na Liga mesmo, tá vendo? Só na Liga. E isso é uma parada que eles trabalharam depois, nas próximas temporadas, eles trabalharam melhor essa parada do rival aí, da galera que participa do campeonato, eles deram uma melhorada nisso aí, porque durante a aventura do Ash e tal, até chegar à liga, eles meio que trabalham, vai mostrando a galera que quer competir também e tal, faz esse trabalho todo aí pra você chegar lá e ter uma empatia com, pelo menos com o pobre que ganhou do Ash, né, pô? Que ele chega assim, do nada, o Ash perdeu pro cara do Pikachu. Quem é esse cara que mostrou pra gente pra agora? É, tipo assim, a gente não sabe nem quem ele não, é. Mas no desenho, ele cria um vínculo com o Ash, pelo menos antes de batalhar com ele de fato, tá ligado? Eles meio que fazem uma amizade ali juntos antes de batalhar. Só na hora, né? Na hora. Não, pior que não é nem na hora da batalha, tá ligado? É que, tipo, quando eles chegam na liga. Ah, sim. E aí eles vão competindo um com o outro, e aí o Ash, depois de vencer várias batalhas, é desclassificado por ele. E o Gary também perde, né? Também toma um carro. O Gary perde também. Eu acho que quem vence, na verdade, é esse moleque, né? Que ganhou a liga toda. Caraca. Não, na verdade, ele é derrotado nas quartas de final. E aí o Ash meio que vai lá falar com ele. Enfim, só que pra ir pra liga Pokémon, a gente precisa das insígnias. E quais são as insígnias e por que elas existem? As insígnias, em todo o anime, em todo o jogo, existem 8 insígnias e elas representam cada ginásio que o treinador tem que passar e vencer o ginásio. Assim ele vai conseguir as 8 insígnias e finalmente ele vai ter o direito de participar da Liga Pokémon. Se o treinador não tiver as 8 insígnias, ele não pode participar. E é isso, mano, se vira. Critério aí, né, pra ir pra Liga Pokémon é conseguir as insígnias. E eu tenho uma informação aqui que realmente foi o Rich que ganhou o campeonato, ó, da Liga. Foi ele mesmo? Foi o Rich mesmo? Aham. Beleza, então. Então, tipo assim, a gente tem a primeira insígnia, que é a insígnia da rocha. A gente tem a insígnia da cascata, né, que é o ginásio da Misty. A gente tem a insígnia do trovão, que é do do sargento Surge lá, né, que é a insígnia... Que, inclusive, esse cara tem um Raichu, e ele fala lá que o Pikachu dele nunca vai ganhar do Raichu do cara lá e tal. Ele é um militar, né, meio que um militar, né, esse cara. É um militar, exatamente. A gente tem a insígnia do arco-íris, que é um ginásio de grama. A gente tem a insígnia da alma, eu acho que é um ginásio de Pokémon venenoso. A gente tem a insígnia do pântano, que é a insígnia da Sabrina, que é um ginásio de psíquicos. E a gente tem a insígnia do vulcão, que é o vulcão, né, ginásio de fogo. E finalmente a gente tem a insígnia da terra, que o dono do ginásio é nada mais, nada menos que Giovanni, o mestre da equipe Rocket. Coincidentemente, o ginásio dele fica mais perto da casa do Ash, né? No começo, que ele dirige, só que ele não tá lá. É o ginásio mais perto e é o último que se passa, né, por ele. Exato, exatamente. O Giovanni no jogo, inclusive, é muito difícil de ganhar dele, velho. Principalmente no primeiro jogo no Red. Nossa, sim. Caraca, é difícil pra caramba. Principalmente, eu acho que esse Giovanni, é ele que tem o Mewtwo? Não, acho que não. Ninguém tem, na verdade. Ninguém tem. Eles fabricam e... E o Mewtwo foge
foge, né? Destrói tudo e vai embora. Exatamente. Enfim, e aí depois você vai pra Liga Pokémon, e na Liga você tem lá suas vitórias, derrotas lá e tudo, e aí o Ash acaba perdendo. E nisso, e a gente pode ir já se encaminhando pro final, o Ash foi perdendo e perdendo ligas Pokémon até o ano passado, 2022, que foi a primeira vez que o Ash conseguiu ganhar uma liga Pokémon na vida dele, cara. Inclusive, a equipe dele foi um Pikachu, né, como sempre. Ele usou um Dragonite, o melhor Pokémon de todos, o Gengar, um Dracovish, que é um Pokémon mais novo assim, de fóssil e tudo. Sim. Ele usou um Surfetch, que é a evolução do Farfetch, que é um Pokémon muito legal. Muito legal. E finalmente um Lucario. E foi essa equipe que fez o Ash. Isso é o Dream Team, né, velho? Caraca. É o Dream Team. Véi, essa equipe do Ash, velho, acho que não tem pra fã nenhum pode dar defeito, cara. É verdade. Pô, Lucario. Tem até filme do Ash com o Lucario. Sim, sim. Pokémon de campeão, o cara até... Ele treina com os tocos lá no meio da floresta, os tocos vai lá dar uma paulada, e o bicho tá lá cego, ou vendado, desviando dos tocos na floresta, achei foda. Muito foda. Aí tem o Dragonite também, que é a galera desde a primeira geração, o Dragonite é reizinho, o aí ele coloca o Gengar também, né? O Gengar também. Cara, o Gengar também tem um fanbase enorme de Gengar. Não, o Lucario, inclusive, o Riolo só evolui pra Lucario à base da amizade, pô. Então, se tu não for amigo do Riolo, ele não vai evoluir pra Lucario, velho. E aí ele evolui pra Lucario lá e tudo mais. Pô, muito massa essa equipe do Ash aí, que massa. Fez ele virar o verdadeiro mestre Pokémon. Se você pegar o Ash desde a primeira temporada até esse momento em que ele ganha a liga, a gente pode dizer que tudo isso foi só em um ano, que ele ainda tem 10 anos. É verdade, né? Em todas as temporadas ele tem 10 anos. Isso, eu nunca entendi isso, na verdade, tá ligado? Mas acho que é porque... Na realidade, ele tá não tô brincando. Na realidade, ele tá morto, né? Isso tudo é um sonho. Mas essa teoria lá, a teoria que ele caiu de bicicleta lá naquela parada que ele rouba a bicicleta da Misty, ele sofreu um acidente. Aí é verdade. Tá preso no céu até agora. Tá em coma até agora, né? Nossa, essas creepypastas aí. Lá no comecinho, lá em 2008, 2011, ali, por ali, eu acreditava, mas depois ficou tão repetitivo que eu falei, mano, os caras têm nem criatividade, velho. Os caras meteram foda-se. Tudo que acontece, tudo, assim, Branca de Neve, não, ela tá em coma. Bob Esponja tá em coma. Não sei quem tá em coma. Porra, tá todo mundo em coma, filho. O mundo não existe. Não, na hora de aventura também. O Finn tá em coma lá. Né? Tá em coma. Pô, irmão. Quando tem uma lacuna desse tamanho na história, né? Que o sujeito é o fã, tem que ir lá e corrigir, tá ligado? É verdade. Pokébola, vai! Dá aí a sua notícia aí do final aí de Pokémon. Então, depois com esse desfecho maravilhoso aí que o Ash foi o campeão da liga e todo mundo ficou muito feliz com essa notícia aí, porque pô, a liga voltou, né? A galera que fez a parte da jornada do Ash, foi uma parada meio que pra finalizar essa trajetória, né? Trajetória, pô, com chave de ouro, fechou com chave de ouro aí. Agora eles estão fazendo uma série animada, né? Pra meio que pra fazer essa despedida do Ash, acho que, não sei se vai ter 11 episódios, pra dar um adeus, né, pra ele, porque agora a próxima temporada do Pokémon vai ser com um protagonista diferente agora. É verdade. Deixar o cara descansar também. Tem muita gente que vai ficar aí triste, mas pensa em daqui a 5 anos, quando, porra, aí tem um easter eggzinho ali, porra, esse moleque novo aí chega, quem tá lá é o Ash, pô. Tem que abrir espaço pra esse tipo de coisa. Eles visitam a cidade de Pallet e o Ash tá lá, né, com o Pikachu dele. Pô, isso ia ser incrível demais, mano. Eu fiquei pensando, né? Cara, por que eles não colocam o Ash pra envelhecer no decorrer das temporadas que nem a gente tá envelhecendo, né? Pô, o Ash envelhece. Eu acho que ia ser muito bom porque ele ia envelhecer com a gente, né, velho? A gente foi criança quando tava lançando o Pokémon e o Ash tinha 10 anos. Então a gente era criança nessa época. Se o Ash viesse evoluindo, tipo assim, com a gente, ia ser muito mais legal. Mas aí você fica pensando assim também em questão comercial também, pô. O Ash envelhecendo não ia atrair a criança pra assistir o Ash envelhecendo, porque ele envelhecendo, as histórias tendem a ser mais maduras, certo? É verdade. Aí não vai ter aquele vínculo da criança, porque a criança que tá, pô, vai comprar um brinquedo, pai compra um brinquedo do Pikachu, Pokémon. Aí a criança, pô, o lucro maior tá no Pokémon todo. Acho que o lucro maior tá indo no merchandising dele. Licencia a marca pra fazer os produtos e tal. Acho que o maior renda deles tá nisso aí. E... nenhum adulto vai comprar aquele caçulinha, né? Compra, né? Mas Guaraná. Vai comprar igual a criança vai dar. Pô, eu compro, velho. Eu compro na moralzinha. Tá maluco. Fui no McDonald's pegar um Pokémon. Eu compro de engradado isso aí, mano. Se voltar a vender, tá maluco.
Pokémon tão vacilando. Eu acho que ia ser uma fechada bacana, assim, você pegar e dar o Ash pro público velho. Eu tô reivindicando, mas eu tô falando assim, porra, é da nossa era. Os caras não conhecem toda a história do Ash. Pra eles é tipo um cara ali que beleza, estão ali. Então, assim, pô, envelhecer esse nessa série aí que eles estão produzindo aí e falar assim, ó, ele tá envelhecendo junto com vocês, acabou. Acho que ia ser um encerramento perfeito. E dar um novo Ash Ketchum aí pra galera mais nova, cara. Eu sei Eles vão continuar lançando com outro protagonista, será ou não? Porque eu acho que se eles tivessem mudado, né, o protagonista há muito tempo atrás, talvez não teria sido o sucesso que foi, né, durante todo esse Coloca tempo. aí depois, ô Danilo, pra galera ver os novos protagonistas. Vou colocar, mas vai ter no post aí a imagem dos novos protagonistas aí de Pokémon. Pô, essa parada do Pokémon mais trabalhado, mais uma visão mais adulta, mais séria assim, já foi trabalhada já. Nossa, tem muita série de Pokémon, assim, Pokémon Origins, que ele foi uma série só feita pro YouTube. Sim, Depois foi a série, a gente comentou sobre essa série no começo, que é sobre o Red, né? Sim, a gente falou. Pô, a pegada bem mais, tipo, aquela pegada mais violenta, Pokémon se estraçalhando, se mordendo mesmo assim e tal. Ele podia ser feito no anime, pô. Se ele pegasse essa parada mais que ele fez Pokémon Origins, levava o Ash pra essa linha e depois seguia outra aventura com esses novos protagonistas. Porque o atual agora, todo mundo que agora não é o multiverso, todo mundo agora tem multiverso, certo? Por que Pokémon não faz um multiverso também, pô? Ou pega um universo e um universo compartilhado, pô. Tem um universo do Ash, o Ash agora segue nessa linha e segue os novos protagonistas agora no novo anime nessa outra linha. Pô, Eu também acho que o Ash poderia continuar vários e vários anos, mas eu acho que é porque o Ash parou, porque eu acho que não faz mais sentido ele continuar, porque o sonho do Ash era vencer uma liga, né? Então, tipo assim, depois que ele venceu, ele não tem mais objetivo definido, tá ligado? Ele pode tentar capturar uns 150 Pokémon ainda, mas que só era o que o Gon fazia, né? O Gon fazia essa parada aí de capturar todos os Pokémons que ele queria lá. Então, a aventura do Ash aí, meio que ele tomou esse protagonismo aí de pegar o Pokémon. O Ash ia pras batalhas, o Gon só capturava. Enfim, gente, é isso. O Pokémon não vai acabar, ele vai continuar. Pros fãs aí de antigamente, como eu disse no começo, vocês podem assistir Pokémon de graça na Pokémon TV. Tem a primeira temporada lá, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Não tem nenhum problema, é muito bom Pokémon. E eu recomendo pra todo mundo que quer assistir, cara. Tem uma história boa, divertida, com personagens marcantes e com Pokémon incríveis, cara. Assista Pokémon porque é muito bom. Pokébola, vai! Vamos aqui se encaminhando pro final. Eu vou pedir pra cada um fazer uma equipe de 6 Pokémon pra participar da Liga Pokémon. Desgrila. E começando comigo, eu vou começar com o meu inicial, que é o... Só a primeira geração, né? Primeira geração, só a primeira geração, hein? Beleza, só a primeira geração. Só a primeira. Eu vou começar com o meu inicial, que vai ser o Charizard. Já pra meu Charizard aí. Já deixar a liga com outra pessoa, né? Ai. Interessante saber que ele entra no espírito de caridade, gente. Ele não tá afim de ganhar. Depois do meu Charizard, eu vou escolher o meu Dragonite, que é o melhor Pokémon de todos os tempos, não tem mais. Eu vou pegar um Gengar também, muito forte. Eu vou querer um Alakazam forte pra caramba. Vou querer um Machamp e, por fim, vou pegar um Golem. É isso, minha equipe. Deixa eu até anotar aqui. Nossa, que equipe de bosta. Cala a sua boca, moleque. Cadeira. Não existe equipe de bosta, tá? Não existe mesmo, até porque a minha vai ganhar a Liga Pokémon. Beleza, vamos colocar aqui, ó. A minha é Charizard, Dragonite, Golem, Gengar, Alakazam e, por fim, Machamp. Vai, Divino! Pô, eu ainda me lembro do meu time na primeira vez que eu zerei o Pokémon Red, então eu anotei aqui. Pô, e o meu time, embora não sejam os Pokémons mais populares, né, digamos assim, é o Charizard, o Raichu como opção de Pokémon elétrico, o Pidgeot, o Nidoking, o Vaporeon e o Hypno. Foi esse o meu time, digamos assim, de Pokémons que eu moldei quando eu zerei o Pokémon Red pela primeira vez. Eu só zerei uma vez, né? Charizard, Raichu, Pidgeot, Nidoking, Vaporeon e qual mais? E o Hypno. Pô, eu quero trocar meus Pokémon agora. Vai nessa aí, Alex. Bom, eu nunca joguei nenhum jogo, assim, eu joguei bem pouco dos jogos, então, assim, vai só pelo feeling do que quando eu era criança, via a animação e falava, acho que esses dois é forte. Que é o Bulbasaur, o Venossauro, um Blastoise, porque um é planta, o outro é água. Regou a água ali, o cara fica infinito, né? É a coisa que eu pensava. É o que eu pensava. Genial, Alex. Temos o Ninetales,
Porque beleza, tem que ter o estilo. Se não tiver estilo, não tiver beleza, pra que eu vou ganhar? Boa. E aí, também tem o Butterfree, porque eu chorei quando o Butterfree saiu, eu queria ele pra mim. Foda-se o Ash. É isso mesmo. Próximo. O Snorlax, porra. O Snorlax é maravilhoso. O Snorlax é foda, hein? Tanque bom pra caramba. E, cara, uma referência que eu sempre adorei, que é o Hitmonlee, que faz referência ao Jack Chan, ao Jet Li, né? O Hitmonlee, o Hitmonchan. Assim, o Hitmonchan é bom, mas o Hitmonlee, cara. Massa. Então a equipe do Alex é o Venossauro, Blastoise, Ninetales, Butterfree, Snorlax e Hitmonlee. Agora vai, Guilherme. Então, começa com um Ivysauro, porque eu acho ele muito marrento, né? Boladão, cara de malvado, com uma pétala nas costas. Acho muito, muito bolado. Aí, com a opção de raio também, eu vou com o Raichu, que eu acho o Raichu muito bonitinho, pô. Ele é muito fofinho. Também tá a parada do anime, né? Que a gente vai se apegando mais por causa do anime, né? As carismas dos Pokémon e tal, as personalidades dele. É tudo do anime, né? Porque no jogo nada disso tem. Sim. Aí o Raichu, pô, tem aquela parada de rivalidade com o Pikachu, pô. Eles batem de frente lá, pô, um rival do outro. É bem legal. O Ninetales também, que eu acho Pokémon muito bonito. Próximo. O Psyduck, porque, pô, aquela... Isso é bom, nossa. Cara, muito trocaria. Psyduck é massa pra caramba. Toda aquela aleatoriedade do Psyduck, né, velho? Eu acho muito da hora, velho. Outro também, o Bellsprout. Pô, Bellsprout, pô, quem quiser depois ver aí, pô, coloca o Bellsprout dando uma surra no Pikachu aí, que vocês vão ver a melhor batalha de todos. É verdade. Dá um cacete no Pikachu, dá um cacete no Bulbasaur também. Ainda fica dançando, né? Ele fica dançando. Tira onda, pô, tira onda. Muito bom. E a folha dele fatia uma pedra, né? Sim, velho. E outro também que eu acho muito da hora, velho, que é o Lickitung. Gosto muito do design do Pokémon, gosto muito do design dele, velho. A lingona pra fora, assim, eu acho muito da hora. Verdade, muito massa, velho. Então, beleza, a gente tem a equipe aí do Guilherme, que é o Ivysauro, o Raichu, o Ninetales, Psyduck, Bellsprout e Lickitung. Beleza, muito bom. Todo mundo sabe aqui que nessa liga Pokémon eu ganharia. Então vamos, né? E aí depois começaria a luta de verdade. Beleza, então, gente. Pokémon favorito de todos aí, tipo, toda a geração aí de vocês? O meu Pokémon favorito é o Dragonite, o melhor Pokémon do mundo. Cara. Qual é o seu, Divino? Pô, cara, da primeira geração. De todas as gerações, de todos. Tipo, de todas as gerações? De todas. Então o meu ainda é o Dragonite, o melhor Pokémon. O Dragonite é realmente um Pokémon foda, né? Mas assim, de todas. Olha, mas nerfaram ele, tá ligado? Que nerfaram ele no anime, né? Ele é parado pela frigideira, pô. A equipe Rocket parou o Dragonite com a frigideira. É verdade. O Dragonite no anime, pô, ele é tiradão, pô. Ele é o Pokémon carteiro. Depois a equipe Rocket pega ele. Verdade, lá no filme lá do Mewtwo, né, velho? Sim. Voa na velocidade do som, né? Velho, ele é o Pokémon que voa na velocidade do som, né? Muito bom. Vai, Divino. Pô, cara, tem um Pokémon dragão, eu acho que... Eu não lembro se é de Owen ou se é de Sinnoh. Eu acho a estética dele é muito foda. Acho que é Salamence, alguma coisa assim. Boa, Salamence é bom. Eu vou escolher ele. Vai, Alex. A Snorlax não tem como, velho. O cara era foda. Dormia. Véi, é porque eu sempre ficava, cara, quando esse bicho acordar, ele vai ficar bravo. E a Dynamax dele é bolada, né, velho? A Dynamax é massa mesmo, velho. Cria uma árvore na barriga dele, filho. Tá, poxa, muito bom. E a sua, Guilherme? Qual é o seu Pokémon favorito de todos os tempos? O meu de todos os tempos é o Sudowoodo, pô. Sudowoodo! É o Pokémon de todos os tempos. É o Pokémon que parece uma árvore, mas e o bicho não é de planta, velho. Não é de planta. Pokémon muito Primeira vez que fomos enganados, né? Não, enganados duas vezes, né? Porque o Sudowoodo ficava parado numa passagem no jogo. Sim. E você só conseguia passar se você levasse o item pra ele lá, né, velho? O regadorzinho, pô. Exato. Molhar ele. Olhasse ele e saía fora. Muito bom. E o Brock tem, né? O Brock tem, ele começa com Bellsprout, Chorão. Não, Bonsly. Bonsly, Chorão, e depois ele evolui pra Sudowoodo. Sudowoodo, é verdade, velho. Massa pra caramba. É Pokémon de pedra aí, Sudowoodo. Pokébola, vai! Beleza, notas aí para Pokémon Liga Índigo. Talvez a gente faça novas temporadas aqui, hein? Então eu vou dar nota 10 para Pokémon, um dos melhores desenhos que eu já vi na minha vida. Tenho uma Pokébola tatuada no meu braço. Boa. E não tem como eu dar nota menor que isso, é nota 10 mesmo. Pokémon tá na minha vida, tá na minha história e tá na minha pele, é isso. Vai de vida. Pô, é isso mesmo, eu acompanho o Danilo aí também dando a nota 10. Né? Pokémon foi responsável por uma parte muito crucial da minha infância. Gostei de Pokémon por muito tempo, por anos, né? Me incentivou a jogar os jogos e a junção do desenho com os jogos, cara, aquilo ali era uma explosão
explosão de felicidade pra mim. Era vendo o desenho mais tarde e jogando depois. Aí, cara, era foda. Então, dou 10 pra desenho. Alex. Esse em específico foi, acho que, um dos primeiros animes, assim, que eu vi na minha vida. Embora eu nem soubesse o que era, e assim, quando eu vi que ele dava continuidade, né? Quando eu vi que ele tinha continuidade, que não mudava. Foi um primeiro, assim, com um teor mais... um pouco mais... não dá pra dizer adulto, né? Porque não é pra criança, mas tipo, pô, compara com o Bob Esponja. O Bob Esponja não tem uma profundidade, assim. Mais então, adolescente, assim, né? Adolescente. É, mais adolescente. Então, cara, pra mim é isso, né? O sentimentalismo pega. Acompanhei muito, não cheguei a jogar, achava chato, mas eu via meu irmão jogando, porque eu não tinha paciência pra evoluir, mas eu gostava de ver as lutas nos final, nas paradas assim, e, cara, o desenho é maravilhoso. Me diverti muito, dei muita risada, adorava ver as referências que tinha nos nomes dos Pokémon. Fiz uma faculdade, pra quem não sabe, fiz uma faculdade de letra japonesa. Me acompanhou muito dentro da faculdade também. Tive ditados e matérias com todos os conteúdos envolvendo, dei aula envolvendo Pokémon também. Então, assim, cara, foda. 10, não tem como, sabe? Tipo, envolve toda a minha Alex deu nota também. 10 aí. Vai, Guilherme. Pô, eu volto com o relator aí, pô, é 10, não pode ser diferente. É isso. O Pokémon, ele marcou toda uma geração, pô, moldou muito caráter aí, pô, tipo, essa parada da amizade aí, é um anime que valoriza demais esse negócio de amizade, é toda uma construção aí, essa parada de não deixar pra trás, vamos superar esse obstáculo junto, essa parada aí, pô, ela moldou geralmente uma geração demais, e me levou também junto os jogos Pokémon. Comecei tarde, né, eu comecei lá no Black and White, mas aí eu tirei o atraso, porque, né, pô, nem sempre a gente tem dinheiro, né, pra gastar com o que a gente gosta, mas é verdade. O Black and White aí, comecei com o Black and White, mas tirei o atraso jogando os outros jogos. O anime também nunca abandonei, sempre tô aí no anime aí. Tô consumindo tudo que é lançado de Pokémon, tô consumindo aí, cara. E não pode ser diferente, a nota é 10, 10, 10. É isso. Já que o Rodrigo não tá aqui hoje, eu vou fazer essa parada aí da média, mas hoje não vai ser muito difícil. Hoje a média do anime, do desenho, é nota 10 aí. O primeiro desenho aí que a gente tem nota 10 aí, depois do Super Choque aí que o Rodrigo roubou, né? Mas é 10 merecido. É isso, 10 merecido aí pra Pokémon. Fiquem agora com uma das músicas mais memoráveis que já passaram pela TV brasileira, o rap do Pokémon. Boa, moleque. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado aí aos participantes. E é isso, até a próxima. Esse podcast foi editado por Danilo Oliveira. Sailor Moon, Polio, Nidory, New Golden, Ivysaur, Timer, Victor, Melmotor, Nidoking,